Repita conmigo: Señor Dios, aquí estoy, corazón con hambre. Te doy hoy total permisión. Espíritu Santo, te doy hoy total libertad. Habla conmigo, me confronta con tu verdad, me consola con tu abrazo. Ponga su mano en su corazón. Arriba de todo, por encima de todo, encima de todo, yo quiero que mi amor sea renovado para ti. Renueva en mí mi primer amor. En nombre de Jesús. Si oraste esto con fe, aplaude a Jesús con todo lo que tienes. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de sentar, mira a unas 4 o 5 personas y diga: prepárate, Espíritu Santo irá te tocar hoy. Quantos acreditam que você é a geração do avivamento? ¿Cuántos creen que son la generación del avivamiento? Você acredita nisso? ¿Tú crees en ello? Se você acredita que você é a geração do avivamento, Si tú crees que tú eres la generación de avivamiento, você não pode dar algo que você não tem. no puedes dar algo que no tienes, Não é verdade? ¿verdad? Se alguém precisa de ajuda, Si alguien necesita ayuda, a pessoa que precisa de la ajuda persona que necesita ayuda só vai ser beneficiada solo va a ser beneficiada se você tiver aquilo que ela está carente. si tienes lo que ella necesita. O mundo precisa do toque do Espírito El mundo Santo. necesita el toque del Espíritu Mas Santo, você não pode dar o toque do Espírito pero no Santo puedes dar el toque del Espíritu se você não Santo estiver cheio do Espírito Santo. si no estás lleno del Espíritu É Santo. por isso que Deus nos toca. Por eso que Dios nos toca. Sim, Deus te ama, Ele quer te encher. Si Dios te ama y te quiere llenar, Sim, Ele te ama e Ele quer te transformar. Él te ama y te quiere transformar. Ele quer que você venha mudar de vida, Él quiere que para cambies de que vida, você venha ter uma qualidade melhor, para que tengas una calidad para mejor, que você venha prosperar em todas as áreas da tua para que vida. puedas prosperar en todas las áreas de tu vida. Mas a verdade é que Ele está olhando você, Pero la verdad es que te está mirando a ti você como um meio para o fim. como un medio para un fin. Então nós somos transformados Así que somos transformados para transformar. para transformar. Então hoje eu vejo que estou olhando Entonces yo puedo mirar que estoy mirando acá uma geração que está pronta para transformar. una generación que está lista para transformar. Porque quando você fala o meu nome é Soy Avivamento, Porque cuando dices mi nombre es Soy Avivamiento, eu já estou entendendo que Deus está te transformando yo ya puedo entender que Dios te está transformando para você carregar algo que o mundo precisa. para que cargues algo que el mundo necesita. Então quando Deus te toca, Así que cuando Dios te toca, sim, você é o objetivo do toque, si tú eres el objetivo del mas toque, você também é o meio para o final. pero también eres un medio para un fin. Eu sou produto Yo soy producto de toques de Deus. de toques de Dios. Você é produto Tú eres producto de um toque de Deus. de un toque de Dios. O toque de Deus me toca El toque de Dios me toca a mí e me transforma. y me transforma a mí. Mas o toque de Deus tocou outras pessoas Pero el toque de Dios también tocó otras que personas foram canais de transformação na minha vida. que fueron canales de transformación Eu en mi nunca vida. estaria aqui hoje Yo no estaría acá hoy se o Espírito Santo não tivesse tocado pessoas que vieram antes de mim. si el Espíritu Santo no hubiese tocado personas que vinieron antes de mí. Você é resultado Tú eres resultado de um movimento de missionário. un movimiento misionero. E quando nós falamos de movimento Y missionário, cuando hablamos de movimientos nós estamos misioneros, falando de avivamento. hablamos de avivamiento. Porque a história de avivamento nos ensina Porque la historia de avivamiento nos que enseña sempre que o Espírito Santo aparece e toca alguém, que siempre que viene el Espíritu Santo y toca a alguien, ele põe essa pessoa em movimento. Él pone esa persona en movimiento. Em 1904, En 1904 tinha uma convenção em Londres hubo una convención en Londres chamada Keswick Convention. llamada la Convención Keswick, Tinha a sua tradição no metodismo, que comienza su tradición en el metodismo, mas fizeram em 1904 uma conferência para missões. pero hicieron un congreso en 1904 de misiones. E quando eles chegaram ao fim de uma das sessões, Y cuando llegaron al final de una de las sesiones, o Espírito Santo veio e tocou muitos jovens britânicos naquele lugar. el Espíritu Santo vino y tocó a muchos jóvenes británicos en ese lugar. Um desses jovens era Barclay Buxton. Uno de esos jóvenes era Barclay Buxton.
Barclay Buxton veio de uma linhagem aristocrata. Barclay Buxton viene de un linaje aristocrático. Seu pai era Thomas Fowell Buxton, Su papá se llamaba Thomas Fowell Buxton, dos mais famosos economistas até os dias de hoje, uno de los más famosos economistas hasta el día de hoy. e também membro do parlamento britânico. Y también era miembro del Parlamento Do británico. outro lado da família, Al otro lado de la familia, não o lado Buxton, no el lado Buxton, o outro lado era a família Barclay. el otro lado era la familia Barclay. Quantos aqui gostam de Premier League? ¿Cuántos les gusta la Premier League? Tá bom, se você for assistir Premier League, Si vas a ver la Premier League, dos patrocinadores uno de los patrocinadores é Barclays Bank. es Barclay Bank. Esse banco era da família de Barclay Buxton. Este banco era de la familia de Barclay Buxton. Barclay Buxton veio dessas duas linhagens muito privilegiadas. Y Barclay Buxton viene de esos dos linajes muy privilegiados. Ele cresceu na igreja, Creció en la iglesia, mas ao escutar a grande comissão, pero al escuchar la gran comisión, o Espírito Santo tocou ele em 1904. el Espíritu Santo le toca en 1904. E ele começou a pensar: o que é que eu vou fazer com tanto privilégio e com tanto dinheiro? Y él comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer con tanto privilegio y tanto dinero? E daí ele sai correndo e vem pro altar. Y de ahí sale corriendo de su puesto al altar. Ele se ajoelha, ergue as suas mãos Se arrodilla y levanta sus manos. e ele começa a gritar: Y comienza a gritar, Give me Japan! dame el Japón. Tomado pelo Espírito Santo. Tomado por el Espíritu Santo, Aquele dia ele fez um voto com Deus: ese día hizo un voto con Dios. eu vou evangelizar toda a nação do Japão. Yo voy a evangelizar toda la nación de Japón. O Japão não tinha tido uma pregação do evangelho nos últimos 400 anos. Japón no había tenido una predicación del Evangelio en los últimos 400 Os años. últimos pregadores do evangelho no Japão Los últimos predicadores de Evangelio en Japón foram padres jesuítas fueron padres, curas jesuitas, que vieram de Portugal que fueron de Portugal e daí lá foram martirizados pelo imperador. y allá fueron martirizados por el emperador. E depois 300 a 400 anos sem nada de evangelho de Jesus Cristo. Y luego 300, 400 años sigue el Evangelio de Jesucristo. Existe inclusive um filme sobre esses mártires. De hecho, hay una película sobre esos Uns 5, mártires. 6 anos atrás saiu um filme. Hace más o menos 5 o 6 años atrás lanzaron Então esa Barclay película. Buxton começa um pioneirismo. Entonces Barclay Buxton empieza un pionerismo. E ele começa algo chamado Japanese Evangelistic Band. Y él comienza como una banda evangelística japonesa. E a história vai nos dizer que Barclay Buxton promoveu e enviou 700 jovens britânicos como missionários. Y la historia va a decir que Barclay Buxton envió 700 jóvenes británicos como misioneros. Ele pegava a herança que ele tinha Él agarró toda la herencia que tenía e financiava movimentos missionários. y financiaba, patrocinaba movimientos E as misioneros. pessoas perguntavam: por que você está fazendo isso com o teu dinheiro? Y la gente preguntaba, ¿por qué estás haciendo eso con tu dinero? Ele respondia algo bem Y simples: respondía algo muy sencillo. eu fui transformado Yo fui transformado para transformar. para transformar. Desses discípulos de Barclay Buxton Uno de esos discípulos de Barclay Buxton dia estava pregando numa praça pública. estaba predicando un día en una plaza pública. O ano era de 1935. Y el año era 1935. O que ele não sabia Lo que él no sabía é que dos jovens que estava escutando ele nessa praça es que pública uno de los jóvenes que le estaba escuchando en esa plaza era justamente o meu avô. era mi abuelo. E esse meu avô Y ese mi abuelo tinha na época 18 anos de idade. tenía en esa época 18 Tinha años de edad. acabado de perder sua mãe. Había acabado de perder su mamá. Ele estava andando pelas ruas de Tóquio chorando. Estaba caminando por las calles de Tokio Quando de llorando. repente abriu os olhos e viu um anjo diante dele. Cuando de repente abrió los ojos y vio un ángel delante de Esse él. anjo tinha o rosto de sua mãe. Y este ángel tenía la cara de su mamá. Ele saiu correndo atrás do anjo tentando abraçar o anjo. Él fue corriendo atrás de ese ángel tratando de abrazarle. Ele era um jovem shintoísta Era un joven sintoísta e também budista, y también budista, mas que estava tendo uma visão aberta pero que estaba teniendo una visión que o abierta Espírito Santo estava o dando. de que el Espíritu Santo le estaba dando. Ele saiu gritando: mãe, mãe, mãe. Y él salió gritando, mamá, mamá, mamá. E quando esse anjo começou a andar, Y cuando este ángel comienza a caminar, ele começou a correr atrás dele. comenzó a correr atrás del ángel Uma viela. en una calle chiquita. E depois virou para a esquerda. Y luego a la izquierda. E depois para a Y luego a direita. la derecha. E assim foi até chegar nessa praça pública. Y así sucedió hasta llegar a esa plaza. Quando chegou lá, esse anjo desapareceu. Cuando llega a esa plaza, ese ángel Ele desaparece. viu um homem branco em cima de uma caixa de madeira. Él vio un hombre blanco por encima de una caja de E madera. pela primeira vez ele ouviu o evangelho de Jesus Y Cristo. por la primera vez escuchó el evangelio de Jesucristo. Ele disse: eu quero Jesus. Él dijo, yo quiero Jesús. E daí o missionário inglês falou para Y ele: el misionero inglés le dijo, se você quiser si Jesus, quieres Jesús, vai te custar a tua fé. te va a costar tu fe. Você não pode mais ser shintoísta. No puedes ser más sintoísta. Você não vai poder mais ser budista. No puedes ser más budista.
Como que a tua família vai lidar com isso? ¿Cómo tu familia va a lidiar con ello? Ele disse, eu quero Jesus. Él dijo, yo quiero Jesús. Ele disse sim a Jesus. Él dijo sí a Jesús Ele foi deserdado. y fue desheredado. E o meu bisavô Y mi bisabuelo falou assim, se você quer Jesus, dijo, si quieres Jesús, toda a herança que você pode ter aqui, toda la herencia que puedes tener acá, você vai perder. acabas de perder. Ele falou assim, eu quero Jesus. Él dijo, yo quiero Jesús. E depois de 2 anos seguindo Jesus, Después de 2 años siguiendo a Jesús, conheceu a minha avó, conoció a mi abuela, depois se casaram, se casaron. depois de 2 anos casados, Después de 2 años casados, tiveram o mesmo sonho na mesma noite. tuvieron el mismo sueño en la misma noche. Eles viram o vale de ossos secos Ellos- de Ezequiel, Ellos vieron el valle de huesos secos de Ezequiel, mas parecia que era uma selva. pero parecía como una selva, una Eles jungla. acordaram e falaram assim, eu tive um sonho muito esquisito. Y ellos despertaron y dijeron, tuvimos un sueño muy raro. Ela falou assim, eu também tive um sonho muito Y esquisito. ella también dijo, yo también tuve un sueño muy raro. Então eles começaram a contar e descobriram que era o mesmo sonho. Comenzaron a contarse uno al otro y descubrieron que era el mismo sueño. Então eles falaram, o que Deus está querendo dizer com a gente? Entonces preguntaron qué Dios quiere decir. E daí eles começaram a pensar, a gente tem que descobrir aonde é essa selva. Y ellos comenzaron a pensar, tenemos que descubrir dónde es esa Começaram a selva. orar, pesquisar, perguntar. Comenzaron a orar, buscar, preguntar. Descobriram que era no Brasil, Descubrieron que era Brasil, a selva amazônica. la jungla de la Eles Amazonía. pensaram, será que Deus quer que a gente vá para o Brasil? Entonces ellos pensaron, ¿será que Dios quiere que vayamos a Brasil? E daí um dia num culto alguém falou, Y un día en un servicio una persona dijo, existem muitos japoneses imigrando ao Brasil, hay muchos japoneses inmigrando a Brasil, mas nenhum deles tem igreja. pero ninguno de ellos tiene Eles não iglesia. falam português, No hablan portugués, eles não conseguem ir para o culto. no pueden ir a los E servicios, a maioria deles y la mayoría de ellos nunca ouviram falar de Jesus. nunca escucharon hablar de Jesús. Então naquela semana, En esa semana, meu avô foi para o cais. mi abuelo fue al puerto E lá sentado sozinho, y sentado allá en el puerto solito, ele estava orando. estaba orando. Não tinha ninguém naquele porto aquela tarde. No había nadie en ese puerto en esa tarde. E de repente ele escuta a voz audível de Deus. Y de la nada, de repente escucha la voz audible de Dios. E o Senhor falou para ele, Y el Señor le dijo, é para este povo que eu vou te enviar. es para este pueblo que yo te voy a enviar. Ele olhou ao redor, não tinha ninguém. Él miró al lado, no había nadie. Que povo? Él dijo, ¿qué pueblo? Esperou mais alguns minutos. Esperó unos minutos Ele más começou a ver no horizonte alguma coisa chegando lá no oceano. y comenzó a ver en el horizonte algo llegando en el océano. E daí ele esperou até que aquele navio chegasse e chegasse ao cais. Y él esperó hasta que ese navío viniera y quedara atracado en el, Cuando atracó en no el cais, puerto. Y cuando se quedó atracado ahí, O primeiro marinheiro pulou. el primer marinero se salió. Ele saiu correndo e falou assim, de onde é que vocês estão vindo? Y comenzó, y él saltó al marinero y dijo, ¿de dónde viene? Falou assim, esse navio está vindo de Santos, lá no Brasil. Él dijo, ese navío viene del puerto de Santos en Brasil. Falou assim, eu já tenho minha resposta. Yo dijo, ya tengo mi respuesta. Meses depois ele está com a sua família no mesmo navio. Meses después de estar con la familia en el mismo navío, Está indo para se mudar para o Brasil. mudándose a Brasil. Foi assim que minha família chegou ao Brasil. Fue así que mi familia llegó a Brasil. Então você está vendo hoje produto de avivamento. Entonces tú ves hoy un producto de avivamiento, Mas não avivamento pero no un avivamiento que quer só sentir algo de sobrenatural. que solo quiere sentir algo sobrenatural. Deus não quer te dar avivamento Dios no te quiere dar un avivamiento que vai só te dar tremelique, que solo te va a hacer temblar, que vai fazer você cair que va a hacer con que tú caigas. e vai fazer você levantar depois Pero el avivamiento va a ser con que tú te levantes después e nada vai mudar ao teu redor. y nada va, perdón, y luego de eso te levantes y nada cambia. Ele não quer desperdiçar o fogo. Dios no quiere desperdiciar el fuego. Ele está procurando quem são aqueles Él está buscando quiénes son aquellos que vão fazer que nem Barclay que van Buxton. a ser como Barclay Buxton. Give me Japan. Dame Japón, Give me Argentina. dame Argentina, Give me Uruguay. dame Uruguay, Give me Paraguay. dame Paraguay, Give me Chile. dame Chile, Give me Brasil. dame Brasil, Give me Bolívia. dame Bolivia, Give me Afganistão. dame Afganistán, Give me Tadjikistán. dame Kazajistán. Por que não? ¿Por qué no? Tudo é possível para aquele que tem o toque do Espírito Santo. Todo es posible para aquel que recibe un toque del Espíritu Santo. O Senhor não está só te tocando El Señor no solo te está tocando para você ficar sentado em banco de igreja evangélica. para que te quedes en sillones de iglesias evangélicas. O Senhor está querendo te transformar El Señor te quiere transformar para ser transformador. para ser transformador. Quantos aqui querem ser transformados ¿Cuántos hoje? quieren ser transformados hoy? Você quer ser transformado? ¿Quieres ser transformado? Você quer receber o toque do Espírito ¿Quieres recibir el Santo? toque del Espíritu O Santo? toque do Espírito Santo pode te pôr em movimento. El toque del Espíritu Santo te puede poner en movimiento. E se te custar o teu conforto, Y si te cuesta tu comodidad, você está disposto a dizer sim? ¿estás dispuesto a decir sí? Me toca e me põe em movimento. Tócame y ponme en movimiento.
É isso que o Senhor procura numa geração. Eso es lo que el Señor busca en una generación. Hoje eu quero falar sobre 5 crenças Y hoy quiero hablar sobre 5 que vão creencias transformar a tua vida. que van a transformar tu vida. Essas crenças, Esas creencias, se você realmente crê nelas, si realmente las crees, vai transformar você va a transformarte e vai te pôr como um agente de y te va a transformação. poner como un agente de transformación. Agora, se você estiver anotando, e eu quero te encorajar a anotar, Ahora, si estás anotando, tomando notas, y te quiero animar a que anotes, talvez você não venha entender tudo que eu vou falar hoje. tal vez no vayas a entender todo lo que estoy hablando Nós vamos hoy. abrir bastante versículos bíblicos, Vamos a leer muchos versículos bíblicos, mas vai anotando o máximo que você puder. pero anota lo máximo que puedas. Porque eu creio que quando você estiver sozinho no teu quarto, olhando suas anotações, Porque yo creo que cuando estés en tu cuarto solo, en tu habitación, mirando tus anotaciones, o Espírito Santo vai continuar a te ministrar. el Espíritu Santo va a seguir ministrando. Essa mesma atmosfera que você está sentindo aqui, Esa misma atmósfera que estás sintiendo vai te acá, acompanhar para o teu lugar secreto. te va a acompañar a tu lugar secreto. Então anota, porque o Espírito Santo vai falar com você não só hoje, Así que toma notas, porque el Espíritu Santo no va a hablarte solo hoy, mas no teu devocional semana que vem. pero también en tu devocional semana que viene. Tudo bem? ¿Ok? Você precisa entender, Necesitas entender que transformação transformación não é resultado no es resultado de mudança de comportamento. de un cambio de comportamiento. Não é porque você mudou o teu No es comportamento porque cambiaste la forma de comportarte que você está transformado. que estás transformado. Theo, eu quero ser transformado. Teo, yo quiero ser transformado. O meu foco não é que você venha mudar o teu comportamento. Entonces mi enfoque no es que vengas a cambiar comportamiento. Na verdade, o que eu quero é que você venha mudar a tua mentalidade. Lo que quiero, la verdad, es que transformes tu mentalidad. Você diz, eu quero ser transformado. Y tú dices, yo quiero ser transformado. Então você está vivendo o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 2. Lo que tú estás viviendo es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Anota essa versão. Anota esa versión. Esse versículo de Romanos 12, 2 Ese versículo de Romanos 12:2 é a fórmula da transformação. es la fórmula de la Ele fala transformación. assim: Él não dice, os conformeis a este siglo, no sean conformados con ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra está nos enseñando que el cambio empieza cuando transformas tu mentalidad. ¿Sí? Vamos lá, me ajuda. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, ele não está falando você vai ser transformado pela mudança do teu comportamento. él no está diciendo que tú vas a ser transformado por el cambio de tu comportamiento. Antes de você mudar teu comportamento, Antes de que cambies tu comportamiento, tem que mudar tua mentalidade. hay que cambiar tu mentalidad. Você recebe um toque do Espírito Santo, Recibes un toque del Espíritu Santo, mas você precisa mudar a maneira como você pensa. pero tienes que cambiar la forma como piensas. Faz sentido? ¿Tiene sentido? Você é feito de corpo, de alma, de espírito. Quem concorda comigo? tú eres hecho de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Você concorda comigo? ¿De acuerdo conmigo? A pergunta é: você foi salvo? La pregunta es, ¿fuiste salvo? Você está sendo salvo? ¿Estás siendo salvo Ou você será salvo? o serás salvo? Qual deles? ¿Cuál de esos respondes? Foi salvo? ¿Fuiste salvo? Estou sendo salvo? ¿Estoy siendo salvo? Serei salvo? ¿Y seré salvo? A resposta La correta respuesta correcta é sim. es sí. Sim? ¿Sí? Sim. Sí. Eu fui salvo Yo fui salvo no meu novo nascimento. cuando nací de nuevo. Meu espírito foi regenerado no ato da minha crença na graça de Cristo. Mi espíritu fue regenerado cuando yo creí en la obra de Jesús y en la transformación del Espíritu Santo. Sim? ¿Sí? Eu estou sendo salvo Yo estoy siendo salvo quando eu renovo a minha mente. cuando renuevo mi mente. A minha mentalidade sendo transformada de acordo com a palavra. Mi mentalidad siendo transformada de acuerdo a la palabra. Minhas emoções vão seguir minha mentalidade. Mis emociones van a seguir mi Minha mentalidad. vontade vai seguir minha mentalidade. Mi voluntad va a seguir mi Eu mentalidad. estou falando aqui da alma sendo Yo renovada. estoy hablando del alma siendo renovada. Esse processo Este proceso é santificação. es la Eu santificación. estou sendo salvo. Estoy siendo salvo. Agora eu serei salvo Ahora yo seré salvo quando o meu corpo for glorificado. cuando mi cuerpo sea glorificado. Você que é corpo, alma e espírito, Tú que eres cuerpo, alma y espíritu. então teu espírito foi salvo, Ahora tu espíritu fue salvo. tua alma está sendo salva Tu alma está siendo e o salva. teu corpo será salvo e Y glorificado tu cuerpo será salvo y glorificado quando você estiver na glória com Jesus cuando estés Cristo. en la gloria con Jesús. Amém? Amém. Aplauda Jesus. Aplauda a Jesús. Glória a Deus.
Se você quer viver uma vida plena, Si quieres vivir una vida en plenitud, você precisa ter a renovação da tua mente. necesitas tener la renovación de tu mente. E obviamente nós temos que mudar os comportamentos. Y obviamente tenemos que cambiar comportamientos. Mas a mudança sustentável de mudança de comportamento Pero el cambio sustentable o sostenible del cambio de comportamiento é quando você começa mudando a tua mentalidade. es cuando cambias tu mentalidad. Então você tem que estar orando, Deus, muda a maneira de eu pensar. Entonces tienes que orar, Dios, cambia mi forma de pensar. Porque quando você muda a maneira de você pensar de acordo com a verdade da palavra, Porque cuando cambias tu manera de pensar de acuerdo con la verdad de la palabra, os teus comportamentos vão seguir a tua mentalidade. tus comportamientos van a seguir tu mentalidad. Você tentar mudar o teu comportamento, Para que tú cambies você tentar mudar o teu comportamento cuando tú intentas cambiar tu comportamiento, para depois mudar a tua mentalidade, para que después cambies tu mentalidad, você vai cair na religiosidade. vas a caer en la religiosidad. Deus não quer que você caia na religiosidade. Dios no quiere que caigas en Deus religiosidad. quer que a tua mudança venha a ser de dentro para fora. Dios quiere que tu cambio venga a ser de adentro hacia afuera. Então, primeiramente, eu mudo a maneira de eu pensar. Así que yo cambio mi forma de pensar. E daí você vai começar a ver que pessoas que entenderam o evangelho, Y ahí vas a comenzar a ver que personas que entendieron que el foram Evangelio, convictos pelo Espírito que Santo, fueron convencidos por el Espíritu Santo, de repente eles vão olhar vamos a comenzar a mirar e vão falar para a namorada: y vamos a mirar a la novia. parar de fazer isso. Hay que parar con eso. Por que a gente tem que parar de fazer isso? ¿Por qué tenemos que dejar de hacerlo? Porque isso aqui não é o que a palavra nos ensina. Porque eso aquí no es lo que la Biblia nos enseña. Faz sentido? ¿Tiene sentido? O comportamento segue a mudança de mentalidade. El comportamiento sigue la mudanza, el cambio de mentalidad. Agora, como é que eu vou mudar minha mentalidade? Ahora, ¿cómo voy a cambiar mi mentalidad? Você tem que estar exposto à verdade. Tienes que estar expuesto a la verdad. Sim ou não? ¿Sí o qué? Quando você está exposto à verdade da Cuando palavra, tú estás expuesto a la verdad de la palabra, a palavra vai confrontar tua mente. la palabra va a confrontar tu A mentalidad. palavra tem uma opinião acerca da La sexualidade. palabra tiene una opinión sobre la sexualidad. Eu sei que talvez a tua escola ensine alguma coisa diferente acerca da sexualidade. Yo sé que tal vez tu escuela enseña algo sobre la sexualidad. Ou talvez a tua família que não é cristã te ensinou algo como fosse normal. O tal vez tu familia que no es cristiana te enseñó algo Mas como si quando fuera você normal. pega a verdade bíblica sobre sexo Pero cuando ves la verdad bíblica sobre el sexo e fala assim: eu vou permitir com que essa verdade venha colidir com a maneira antiga de pensar, y tú comienzas a pensar, yo voy a permitir con que esa mentalidad pueda colisionar con mi manera antigua, con mi manera de pensar. você tem então agora uma oportunidade Ahora tienes una oportunidad de fazer metanoia, de hacer una metanoia, que é um arrependimento. que es el É arrepentimiento. o que Paulo fala em Romanos 12:2. Es lo que Pablo dijo en Romanos 12:2. Renovação da vossa mente. Renovación de su mentalidad. Agora, esse processo não é imediato. Ahora, ese proceso no es inmediato, Ele leva tempo. toma tiempo. Então você tem que estar de vez após vez na palavra. Entonces tienes que estar vez por vez E por que en eu la estou palabra. falando isso agora? ¿Y por qué les estoy diciendo eso Porque é ahora? importante que você saiba que não é porque você está exposto à verdade que você vai absorver a Que es verdade. importante que sepas que no es porque estás expuesto a la verdad que tú vas a absorber la verdad. E nessa conferência você vai estar exposto a muita verdade. Y en ese congreso vas a estar expuesto a muchas verdades. Eu sei que vocês já pegaram 2 sessões antes dessa. Yo sé que ya tuvieron 2 sesiones antes de esa. Eu tenho certeza que a palavra foi pregada. Yo estoy seguro que la palabra fue E predicada você foi exposto à verdade bíblica. y fuiste expuesto a la verdad bíblica. Você vai ser exposto a essa verdade, às verdades Y vas a ser expuesto a las verdades de hoje o dia inteiro de hoy todo el día até amanhã o dia inteiro. hasta mañana todo el día. Mas não é porque você é exposto à verdade Pero no es porque eres expuesto a la verdad que você automaticamente vai realmente absorver a verdade. que automáticamente absorbes la verdad. Não é porque você teve a revelação da verdade No es porque tuviste la revelación de la verdad que você automaticamente vai ter tuas crenças na verdade. que tú vas a tener tus creencias en la verdad. Faz sentido? ¿Tiene sentido? É um processo Es un proceso onde você vai absorver. en donde vas a absorber. Quantos querem absorver a verdade? ¿Cuántos quieren absorber la verdad? Se você absorver a verdade, Si absorbes la verdad, a verdade vai mudar a tua mentalidade. la verdad va a cambiar tu mentalidad. Se a tua mentalidade for transformada, Y si tu mentalidad es transformada, teus comportamentos vão ser transformados. tus comportamientos son Se os teus transformados. comportamentos forem Si tus transformados, comportamientos son transformados, sabe o que vai acontecer? ¿qué va a suceder? Vai começar a ver resultado da palavra ao teu redor. Vas a comenzar a ver el resultado de la palabra alrededor suyo. Resultado da palavra é vida abundante. El resultado de la palabra es una vida abundante. Resultado da palavra é justiça, Es justicia, é bondade. es bondad. Você vai começar a ver isso ao teu Vas a redor. comenzar a ver eso alrededor suyo. Então, quando nós falamos sobre absorver, Entonces, cuando hablamos sobre absorber, é interessante isso porque eu sou
eu sou casado com a Júnia. Y es interesante porque yo soy casado con Junia. Então minha esposa e eu, nós temos 4 filhos. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Eu sei, é bastante em alguns lugares Yo do sé mundo. que es mucho en algunos lugares del mundo. Especialmente na Europa, eu estive pregando na Itália mês passado. Especialmente en Europa. Estuve predicando en Italia el mes Na pasado. verdade, eu e a Júnia fomos ministrar lá. Mi esposa y yo fuimos a ministrar allá. E todos os pastores da Itália ficavam: vocês têm 4 filhos? Y todos los pastores de Italia decían, tienen 4 hijos. Meu Deus do céu! ¡Mi Dios! Eu tô olhando tipo, qual que é o problema? Y estoy mirando y diciendo, ¿cuál es el problema? Pô, independente se 4 filhos é muito para você ou não, No importa si 4 hijos es mucho para ustedes o no. nós começamos aqui tá minha família. Aquí es mi familia. Nós começamos então a nos adequar a essa rotina. Comenzamos a adecuarnos a nuestra rutina. Você pode ver aqui que nós temos o Zach, tem 8 anos de idade. Puedes ver que el Zach tiene 8 Aqui. años. O Koa, ele tem 6. Koa tiene 6 años. E o Beni, o número 3, ele tem 2. Y el número 3 tiene 2 años. Você já consegue ver quem é o mais arteiro. Ya puedes ver quién es el más suelto. Tal vez el más O número 3. difícil. El número 3. Quando você chega depois de 3, Después de 3, você começa a esquecer aniversário, tú te olvidas de cumpleaños. você começa a esquecer as datas, Comienzas a olvidar fechas. quantos anos eles têm. ¿Qué edad tiene cada uno? Às vezes eu até esqueço os nomes. Y a veces me olvido los nombres. Ô menino, Y digo, chico, niño, niño, pega tuas coisas, vai lá. coge tus cosas y dale. Então eu comecei a estabelecer um sistema lá em casa. Entonces yo comencé a establecer un sistema en mi casa. 1, 2, 3, 4. Número 1, 2, 3 y 4. Mais fácil. Es más fácil. Nós também temos um sistema para dar banho. También tenemos un sistema para bañarles. Então isso aqui funciona bem. A gente tem um chuveiro até que grande. Tenemos una ducha un poco larga, un poco grande. Então eu faço. A Júnia já prepara os 3 meninos para irem de uma vez só. Entonces Junia prepara los 3 niños para bañarse de una sola vez. Então lá em casa parece um acampamento de crianças. Entonces mi casa parece un campamento de niños. Ou talvez meio que um exército mirim. O tal vez un ejército de niños. Então a gente fala assim: hora do banho. Decimos, es hora del baño. Tira a roupa, todo mundo. Todos saquen la ropa, se quiten la ropa. Daí só falta a Júnia entrar com um apito no banheiro. Y ahora solo falta mi esposa que entre silbando en el baño. Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Quita la ropa, quita la ropa, quita la ropa. Vamos. Vamos, vamos. Daí tá todo mundo pelado. Y ahí todos desnudos. Agora entra pro chuveiro. Ahora al baño. A la 1, ducha. 2, 3. 1, 2, 3. Daí agora eu vou lá para ajudar. Y ahora yo voy a ayudar. Daí eu falo assim: molha todo mundo. Yo digo, todos se enjaban. Número 1 molha. Número 1, Número 2. número 2, Número 3. número 3. Daí a gente compra tudo family size lá em Y ahí casa. compramos todo tamaño familia en nuestra casa. Então tem um shampoo desse tamanho. Entonces hay un shampoo de ese largo. Daí vai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daí começa cabelo. Cabello, Cabelo. cabello, Cabelo. cabello. Abre a perna. Abre la pierna, Abre os braços. abre los brazos. Sabonete, sabonete, sabonete. Jabón, jabón, jabón. Agora abre a perna. Ahora las piernas. Vira. Voltea. Agora água. Ahora agua, agua, agua. Agora toalha. Ahora toalla, toalla, toalla. Nós temos todo um sistema. Tenemos todo un sistema. Mas um dia minha esposa veio falar comigo. Pero un día mi esposa me vino a hablar. Ela falou assim: eu fui pro médico Ella dijo, yo fui al doctor e o número 3 y el número 3 tem uma condição na pele. tiene una condición en su piel. E o doutor falou que eu tinha que comprar esse hidratante aqui. El doctor me dijo que tiene que comprar ese hidratante acá. Então a gente vai fazer todo o nosso sistema de chuveiro. Vamos a hacer todo nuestro sistema de baño. Mas no final, Pero al final você tem que pegar e passar o hidratante no número 3. tienes que pasar el hidratante en el número 3. Porque uma das minhas funções lá em casa é que eu sou encarregado do banho. Porque una de mis funciones en la casa es que soy encargado del baño. Então eu falei: não, tudo bem. Então Eu a digo, gente ok. faz todo o sistema. Entonces hacemos todo el sistema. E lá no final eu pego o número 3. Y al final yo cojo el número 3. Esse aqui é o número 3. Ese ahí es el número 3. Esse menino aí. Este niño ahí. Então você já imagina a cena. Ya te imaginas la escena. O nome dele é Beni. Su nombre es Beni. Então quando a gente termina de fazer tudo isso, Entonces cuando terminamos de hacer todo eso, eu pego então todo o hidratante que eu tenho que pegar. yo agarro todo el hidratante que tengo que Eu falo agarrar. assim: Beni, é hora do hidratante. Yo digo, Beni, es hora de hidratarse. Ele fica feliz. Se queda contento. Daí eu jogo hidratante nele. De ahí le tiro el hidratante. Plá, hidratante. ¡Plah! Eu falei: Hidratante. vira. Yo digo, voltea. Plá.
plá nas y costas. ¡plá! En la espalda. E daí eu tenho que agora fazer ele absorver. Y ahora tengo que hacerle absorber. Só que o que ele gosta é que ele fica bem escorregadio. Pero lo que le gusta es que se queda resbaladizo. E de repente ele sai correndo. Y luego sale Eu não corriendo. consigo pegar ele, volta aqui, Y menino. yo no puedo agarrarle más. Daí ele fica correndo pelado pela Y casa. ahí corre desnudo por la casa. ¡Ah! Volta aqui, cara, volta aqui. Regresa, tipo, regresa. Daí quando eu finalmente consigo pegar ele, Cuando yo puedo agarrarle, começa a esfregar hidratante. yo comienzo así a resfregarle. Por quê? ¿Por qué? Porque não é suficiente que o hidratante esteja nele. Porque no es suficiente que el hidratante esté en él. Eu tenho que garantir que ele vai absorver o Yo hidratante. tengo que garantizar que él va a absorber el hidratante. Um dia eu estava esfregando hidratante. Y un día yo le estaba así resfregando todo. E esse menino estava lá, Y ese niño estaba, recebendo as cócegas que vem com o absorvante. estaba o como, absorvente. y estaba ahí con las cosquillas que de como yo le E daí o movía. Espírito Santo falou comigo, é isso que eu faço com você. Y el Espíritu Santo me dijo, eso es lo que hago contigo. Porque você é exposto à verdade. Porque eres expuesto a la verdad. Daí o Espírito Santo vem e ele esfrega em você. Y el Espíritu Santo viene y comienza a pasarle en ti. Até você absorver essa verdade. Hasta que absorbas la verdad. Quantos estão prontos para absorver a verdade? ¿Cuántos están listos para absorber la verdad? Agora você pode perguntar, Theo, como que eu vou absorver a verdade? Ahora puedes preguntar, Teo, ¿cómo voy a absorber la verdad? A Bíblia nos ensina La Biblia nos enseña que uma das maneiras de você absorver a verdade que una de las formas de que absorbas la verdad é você continuar declarando a palavra. es que declares la palabra. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi fazer declarações. Entonces algo que yo comencé a hacer fue hacer declaraciones. Tinha uma crença que alguns anos atrás eu não sabia se eu realmente acreditava naquilo. Había una creencia que hace algunos años yo realmente no sé si creía. Sabe, eu lia na palavra que era: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Yo leí en la palabra que las cosas viejas se pasaron y todo se ha hecho nuevo. Eu falei, isso aqui é legal. Yo decía, qué chévere. Mas será que eu realmente acredito nisso? Pero ¿será que realmente yo le creo? Porque Deus, eu tenho um passado que eu não me orgulho do meu passado. Porque yo tengo un pasado que yo no tengo orgullo. Será que realmente aquilo lá se passou? ¿Será que realmente eso pasó? Será que tudo aquilo realmente se fez novo em mim? ¿Será que se hizo nuevo en mí? E eu não conseguia acreditar e absorver aquilo. Yo no podía creerlo. E o Senhor começou então a falar assim: você vai continuar declarando isso. Y el Señor me decía, sigue declarando. Eu comecei a declarar, então as coisas velhas se passaram. Y yo seguía declarando, las cosas viejas se Todas as pasaron. vezes que haviam os pensamentos de acusação, Todas las veces que venían pensamientos de acusación, pensamentos de culpa, pensamientos de culpa, às vezes eu estava pregando a veces estaba predicando e vinham pensamentos. y venía un pensamiento. Quem você pensa que é? ¿Quién piensa que eres? Você vai falar de santidade? ¿Vas a hablar de santidad? Você vai falar sobre consagração? ¿Vas a hablar de Você consagración? está falando aqui de servir a Deus? ¿Estás hablando de servir a Dios? Eu sei quem você é. Yo sé quién eres tú. Eu sei o que você fez lá atrás. Yo sé lo que hiciste en tu Eu pasado. ficava assim, cala-te, cala-te, cala-te. Yo me quedaba callada, cállate, cállate. Eu saía daquelas reuniões Y yo salía de esas reuniones atormentado por culpa. atormentado por culpa. Mas você falou assim, a palavra está dizendo isso. Pero la palabra está diciendo Mas eu eso. tinha que começar a declarar. Pero yo tenía que declarar. Eu não faço declarações Yo no hago para declaraciones convencer outras pessoas. para convencer a otras Eu personas. faço Yo hago declarações declaraciones para me convencer para convencerme a mí mismo da verdade da palavra sobre a de minha la verdad vida. de la palabra sobre mi vida. Você e eu Tú y yo devíamos começar a fazer mais declarações. deberíamos empezar a declarar más. Eu te dou uma dica Te doy un tip, para você então fazer uma lista de un anotações consejo de que haga una lista de de tudo anotaciones que a Bíblia diz que você é. de todo lo que la Biblia dice que eres. E quando você fizer isso, E quando lo hagas, você vai começar então a declarar: Vas a comenzar a declarar, eu sou nova yo criatura. soy nueva criatura. Eu sou um filho Yo totalmente soy amado. un hijo totalmente Eu sou amado. completamente Yo soy justificado. completamente justificado. Eu sou então perdoado. Yo soy Eu sou perdonado. lavado pelo sangue. Yo soy lavado por la Ele sangre. tem grandes sonhos para mim. Él tiene grandes sueños para Grandes mí. planos de prosperidade. Grandes planes de prosperidad. Abraão, Gideão e Moisés Abraham, Gedeón y Moisés são alguns exemplos son algunos ejemplos de homens de Deus que tinham mentalidades pobres. de hombres de Dios que tenían mentalidades pobres. Mas em algum momento o Senhor cambiou sua mentalidade. Pero en algún momento el Señor cambió su E mentalidad. quando o Senhor muda a sua Y cuando el mentalidade, Señor cambia su mentalidad, eles mudaram o que eles acreditavam acerca de si mesmos. ellos cambiaron lo que creían sobre sí mismos. Então hoje eu quero dizer para você, Así que hoy les quiero é decir, possível mudar o que você acredita. es posible cambiar lo que crees.
Eles foram além de suas mentalidades antigas. Ellos fueron más allá de sus mentalidades antiguas. Theo, o que eu tenho que fazer para crer diferente? Teo, ¿qué tengo que hacer para creer diferente? 5 crenças para aqueles que querem ser agentes de 5 transformação. creencias para aquellos que quieren ser agentes de Você pode transformación. berrar com tudo que você tem. Tú puedes gritar con todo lo que Pode tienes. se ajoelhar e chorar todas as suas lágrimas. Puedes arrodillarte y llorar con todas Pode tus cair lágrimas. debaixo da unção e tremer com o poder do Espírito Santo. Puedes caer y temblar bajo la unción con el poder del Espíritu Santo. Mas se você não mudar a tua cabeça, Pero si no cambias tu cabeza, nada vai mudar na tua vida. nada va a cambiar en tu vida. Estou falando que aquilo lá não é de verdade. No estoy diciendo que no es de verdad. Não estou falando que aquilo lá não tem o seu valor. No estoy diciendo que aquello no tiene su valor. Mas se você realmente quer ser alguém que vai ser transformado para Pero si transformar, quieres ser alguien que va a ser transformado para a transformar, primeira crença que você precisa acreditar e estar convicto la primera creencia que tienes que estar convencido é que eu creio que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. es que yo creo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Essa é a primeira crença. Esa es la primera E creencia. todas as outras crenças descansam sobre essa Y crença. todas las otras creencias van a descansar sobre esa O que creencia. significa que se você acredita que esse mundo físico é o que dita tudo, Si tú crees que ese mundo físico es lo que dicta todo, você não vai conseguir acreditar em mais nenhuma outra promessa de Deus para tua tú no vida. puedes creer en ninguna otra promesa de Dios para tu vida. Quando eu acredito que o mundo espiritual é superior ao mundo físico, Cuando yo creo que el mundo espiritual es superior al mundo físico, anota aí Hebreus 11:3. anota Hebreos A 11:3. palavra diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. La palabra dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que aquilo que se vê, aquilo que é visível, De modo que lo que se ve, lo que es visible, não foi feito do que é visível. fue hecho de lo que no se veía. Sabe o que a palavra está dizendo? ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Isso aqui, ó, é visível. Eso aquí es visible. Isso aqui é visível. Eso aquí también. Isso aqui é visível. Eso aquí también. Ele está dizendo isso, Está diciendo que eso isso y esto não veio do visível, no vino del visible, veio do invisível. vino de lo invisible. Isso aqui que você vê, Todo lo que ves veio tudo do invisível. es todo invisible. Então, se o invisível é a fonte do visível, Entonces, si lo invisible es la fuente de lo visible, quem é superior? ¿quién es superior? O físico ou o espiritual? ¿Lo físico o lo espiritual? O espiritual. Lo espiritual. Tudo que você vê ao teu redor Todo lo que ves alrededor tuyo é só uma reação a algo que aconteceu no espírito. es una reacción de algo que sucedió en el espíritu. A ação no espírito La acción en el espíritu provocou uma reação no físico. provocó una reacción en lo físico. Isso aí é a terceira lei de Newton. Es la tercera ley de Newton. Isaac Newton, físico, Isaac Newton, el físico, ele entendeu a lei da ação e da reação. entendió la lei de la acción y reacción. Mas a verdade é que a Bíblia já ensinava isso lá atrás. Pero la verdad es que la Biblia ya enseñaba eso hace muchos años. Ele estava falando que aquilo que começa no espírito, ele eventualmente se materializa no físico. Estaba diciendo que aquello que empieza en lo espiritual se materializa en lo É o material. que o apóstolo Paulo nos Es ensina. lo que Pablo nos enseña. 1 Coríntios En 2:14. 1 Corintios 2:14. Anota isso, depois você lê e medita em casa. Anota y luego meditas en tu casa. A palavra diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que não vêm do Espírito de Deus, La palabra dice que quien no tiene el espíritu no acepta las cosas que vienen de Dios, pois lhes são loucura porque son locura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas y no espiritualmente. son capaces de entenderlas porque son discernidas Agora, espiritualmente. quem é espiritual, Ahora, quien es espiritual, ele vai discernir todas as coisas discierne todas las cosas e ele mesmo por ninguém é y discernido. él mismo por nadie es O que quer discernido. dizer isso? ¿Qué quiere decir eso? Que tem coisas que estão acontecendo aqui nesse exato momento, Que hay cosas que están sucediendo acá en ese exacto momento e nessa conferência esses 2 dias, y en esta conferencia esos 2 días, que são ações espirituais no teu coração. que son acciones espirituales en tu corazón. E se você tentar descrever isso que aconteceu com você, Si intentas describir eso que está sucediendo contigo alguém que não é espiritual, para alguien que no es espiritual, cujo espírito ainda não nasceu de novo, que la persona aún no ha nacido de nuevo, a pessoa vai falar para você: você é um louco. la persona te va a decir, tú eres un loco. Como assim? ¿Cómo así? Não, o amor de Deus encheu meu coração. No, el amor de Dios llenó mi corazón. Cara, a presença de Deus veio me envolver. A la presencia de Dios me envolvió. Eu escutei a voz de Deus. Yo escuché la voz de Dios. Eu tive uma visão. Tuve una visión. Eu tive um encontro angelical. Tuve un encuentro angelical. Se você falar isso para uma pessoa que não é cristã, Si tú dices eso a alguien que no es cristiano, tá louco. estás loco. O quê? ¿Qué has fumado? Bebeu o quê? ¿Qué has tomado?
Porque Paulo já dizia, Porque Pablo ya decía, as coisas do Espírito las cosas espirituales são discernidas espiritualmente. solo son discernidas espiritualmente. Porque tudo está começando na época do Espírito, na era do Espírito. Porque todo empieza en la atmósfera espiritual. E nessa atmosfera espiritual Y en esa atmósfera espiritual está o início de um câmbio no físico. está el inicio de un cambio en lo físico. Então a lógica vai me falar Entonces la lógica me va a que decir se algo existe hoje, que si algo existe hoy, esse algo sempre existiu. este algo siempre existió. Isso é lógica. Eso es lógico. Esse algo é alguém. Este algo es alguien. Então, quando você reconhece isso, Entonces cuando tú reconoces, você reconhece a importância do mundo espiritual. reconoces la importancia del mundo E espiritual. nada no reino Y nada en el reino vai acontecer va a suceder sem antes uma declaração. sin antes una declaración. Anota essa frase onde você estiver. Anota esa frase donde estás. Nada no reino vai acontecer Nada en el reino sucede sem antes uma sin declaração. antes una declaración. Você quer uma mudança na tua ¿Quieres vizinhança? un cambio en tu vecindad? Você vai ter que começar a declarar alguma coisa. Vas a tener que comenzar a Você quer uma declarar algo. mudança, uma transformação na tua nação? ¿Quieres un cambio en tu nación? Uma declaração vai ter que ser feita. Una declaración va a ser, va a Olha tener que ser essa hecha. igreja que temos aqui. Mira la iglesia que tenemos acá. Essa igreja eu tenho certeza Esta iglesia estoy seguro que começou com declarações que espirituais. empezó con declaraciones espirituales. Antes mesmo desse prédio existir, Antes de que exista ese edificio, antes mesmo das pessoas encherem aqui os cultos, antes de llenar los servicios, existe alguém, um homem, uma mulher de Deus, hay un hombre y una mujer de Dios, os seus fundadores, sus fundadores, junto com seus pastores, junto con sus pastores, que estão declarando a palavra de Deus. que están declarando la palabra de Dios. Quantos aqui são gratos Cosa que son gratos pelos seus por pastores, sus pastores. a família La Ledesma, familia Ledesma, que está cheio da fé do Espírito que está Santo, lleno de fe del Espíritu para Santo, declarar as coisas que são, para declarar las cosas que son, para que elas se tornassem realidade hoje. para que Será volvieran que você realidad consegue hoy. honrar a família que o Ustedes Senhor pueden tem honrar dado la para familia liderar que essa el Señor ha dado para comunidade? liderar esa comunidad. Declarações são gatilhos son espirituais. gatillos espirituales. Nada vai acontecer se você não abrir a boca. Nada va a suceder si tú no abres tu boca. Você já viu Jesus expulsar demônio pensando? ¿Ya viste a Jesús expulsar demonios solo en pensamiento? Lógico, Jesus pode fazer o que ele quiser, porque ele é Jesus. Claro, Jesús puede hacer lo que quiera, es Jesús. Mas nós vemos um padrão quando a gente lê a Bíblia. Pero vemos un estándar cuando vemos la Biblia. Ele faz declarações. Él hace declaraciones. Ele declara: é chegado o reino de Deus. Él dice, es llegado el reino de Dios. Ele declara: seja curado. Él dice, sé sano. Ele fala: seja liberto. Dijo, sé liberado. Ele fala: levanta e anda. Dijo, levántate y anda. E quando você começa a entender o poder de Y cuando declarações, comienzas a entender el poder de você entende que o declaraciones, poder não está nas suas próprias palavras, entiendes que el poder no está en tus propias palabras, mas o poder está quando você fala as palavras dele. pero cuando tú dices sus É palabras. por isso que você ora Es por eso que oras e fala: seja curado y dices, sé sano em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Porque o poder está no nome de Jesus. Porque el poder está en el nombre Mas de quando Jesús. você faz essas Pero declarações, cuando haces esas declaraciones, você está vendo um padrão desde Gênesis. estás haciendo un patrón desde Génesis. Anota aí Gênesis 1, versículo 2 a 3. Anota Génesis 1, 2 y 3. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. La palabra dice que la tierra era sin forma E o y vacía. Espírito de Deus pairava sobre a Y face el das águas. Espíritu descansaba sobre la faz Fala de las comigo, aguas. Espírito Santo. Repite conmigo, Espíritu Santo. Quando o Espírito Santo paira sobre a tua vida, Cuando el Espíritu Santo descansa sobre tu vida, quando o Espírito Santo está pairando sobre uma situação, cuando está reposando sobre una é a situación, hora de você fazer declarações no Espírito. es la hora que declares al Espíritu. Theo, como que é isso na prática? Teo, ¿cómo es eso en la práctica? Às vezes eu estou no meu quarto A veces estoy en mi cuarto e eu estou fazendo algumas coisas lá. y yo estoy haciendo algo ahí, E daí eu estou talvez arrumando algumas coisas, y a veces estoy arreglando algunas cosas, ou talvez eu estou até na esteira o a veces estoy hasta en la caminadora e eu estou orando no Espírito. y yo estoy orando en el Espíritu. Eu não estou entendendo o que eu estou falando. Yo no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, Mas de repente eu começo a entender que algo está acontecendo na atmosfera. pero de la nada yo comienzo a entender que algo está Às vezes eu cambiando estou la no atmósfera. carro dirigindo. A veces estoy conduciendo mi carro. De repente eu sinto o Espírito Santo pairar. De la nada yo comienzo a sentir el Espíritu Santo reposando. Alguém já teve essa experiência ¿Alguien antes? ya tuvo esa experiencia?
Você está orando, Estás orando como de costume, como de costumbre, tocando tua vida, haciendo como tu vida, você sempre como faz. siempre E haces. de repente você sente, epa, tem uma presença que entrou no meu Y carro. de repente sientes esa presencia que entró en Tem mi, uma presença que entrou coche, no meu quarto. entró en mi habitación, Entrou na minha cozinha. entró en mi cocina. É a hora de você fazer Gênesis 1:3. Es la hora de que hagas Génesis 1:3. O Espírito de Deus pairava sobre a face das El águas. Espíritu de Dios reposaba sobre la faz de Quando o las Espírito aguas. Santo começa a pairar sobre o teu lugar Y secreto, cuando el Espíritu Santo comienza a reposar sobre tu lugar secreto, no teu quarto, sobre a tua casa, sobre tu habitación, sobre tu casa, e disse Deus, haja luz. y la Biblia dice, dijo Dios, haya luz. E houve luz, diz E a houve palavra. luz, diz a palavra. É a hora de você começar a fazer declarações. Es la hora de empezar a declarar. Eu estou Eu de repente eu sinto o Espírito Santo chegando. De repente yo siento el O Espíritu Santo Espírito está viniendo. pairando. El Espíritu está Eu começo a reposando. declarar Yo comienzo a em declarar. nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Eu declaro minha Yo geração declaro salva. mi generación salva. Em nome de Jesus. En el nombre de Que Jesús. se levantem os futuros Que apóstolos. se levanten los futuros Que se apóstoles. levante uma geração Que se profética. levante una generación En el nombre de profética. Jesús. En el nombre de Que o Jesús. Senhor abra essa porta para minha Que tú abras família. esa puerta para mi familia. Que o Senhor abra essa porta para minha Que igreja. abras la puerta para mi iglesia. Por que eu estou fazendo isso? ¿Por qué estoy haciendo? Porque eu estou seguindo um princípio Porque bíblico. estoy siguiendo un principio bíblico. Quando o Espírito Santo paira, Cuando el Espíritu Santo reposa, eu faço declarações. yo hago declaraciones. Porque declarações são gatilhos. Porque declaraciones son gatillos. E o gatilho, assim como num Y revólver, el gatillo, como en una pistola, ele põe em movimento, pon en movimiento, assim como uma bala sai em movimento. así como una bala sale en movimiento. Quando você faz declarações, Cuando haces declaraciones, aquilo que está no espírito lo que está en el se espíritu movimenta do espírito para o físico. se movimenta del espiritual a lo E por isso você físico. declara, Y ahora declaras, em nome de en Jesus, el nombre de Jesús, eu e minha casa serviremos mi ao Senhor. casa y yo serviremos a Jehová. Em nome de En el Jesus, nombre de Jesús, eu creio que eu ainda verei yo creo que veré a bondade de Deus, la bondad de Dios, não só lá no céu, no solo en el cielo, aqui na terra pero dos aquí viventes. en la tierra de los vivientes. Você crê nisso? ¿Tú crees en ello? Você tem que fazer declarações. Tienes que declarar. O teu mundo Tu mundo é resultado da tua boca. es resultado de tu boca. A tua família, Tu familia, teu casamento, tu matrimonio, teu futuro casamento, tu futuro matrimonio, tua escola, tu escuela, teu campus tu universitário, universidad, tua cidade, tu ciudad, é fruto da tua declaração. es fruto de tu declaración. Que droga de país é esse? Qué porquería de país. Olha essa inflação, Mira la olha inflación, essa criminalidade, mira la criminalidad, essa droga de governante. esa porquería de gobierno. Gera na atmosfera. ¿Qué genera en la atmósfera cuando Não lo estou falando para dices? você ser um negacionista. No estoy diciendo que seas un negacionista. Eu estou falando, olhe da perspectiva espiritual. Yo estoy diciendo, mira a partir de la Perspectiva. perspectiva espiritual. Qual que é a visão de Deus para Chaco? ¿Cuál es la visión de Dios para el Chaco? Qual que é a visão de Deus para ¿Cuál es la Resistência? visión de Dios para Resistencia? Qual que é a visão de Deus para ¿Cuál Argentina? es para Argentina? Para a tua geração. Para su generación. As coisas no físico não estão como eu gostaria. Las cosas en lo físico no están como yo quiero. Mas quando você entra no lugar secreto, Pero cuando entras en tu lugar você secreto, vai para o mundo espiritual. vas al mundo espiritual Começa profeticamente a declarar y comienza proféticamente a declarar as promessas de Deus sobre las você. promesas de Dios sobre tu vida. O que leva-nos para o número 2. Lo que nos lleva al punto Que 2. você e eu, nós precisamos crer Que tú y yo necesitamos em creer todas as promessas de en Deus todas las promesas de Dios. sobre nossa vida. Número 2. Número 2, sobre nuestra vida. Segundo Pedro, capítulo 1. Y segunda de Pedro, capítulo 1. Pega agora aí e anota esse versículo. Anota este versículo. Número 2. Estamos en el punto 2. Segundo Pedro 1, versículo 3. Segundo de Pedro 1, 3. Pode pôr aqui o número 2, por favor? Puede poner el punto número 2 aquí en la pantalla. Gracias. Isso. A palavra de Deus diz: La Biblia dice, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su Eu e gloria y você excelencia. precisamos, Tú y yo necesitamos nós precisamos crer em todas as promessas de Deus sobre nossa necesitamos vida. creer en todas las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Não creia No creas em algumas das promessas. en algunas de las promesas. Não creia No creas nas promessas mais prováveis. las promesas más probables. Não creia No creas na maioria das en promessas. la mayor parte de las promesas. Eu estou falando aqui para você. Você precisa crer em todas as Te estoy promessas. diciendo, necesitas creer en todas las promesas. E crer em todas as Y promessas creer en todas las promesas nem sempre é fácil. no siempre es fácil. A não ser que A no ser que você de
fato creia de hecho creas que o divino que poder el divino já poder te deu tudo. ya te ha dado todo. Tudo que diz respeito à vida e piedade. Todo lo que tiene que ver con Tudo que você precisa, con la piedad, todo lo que necesitas, você já tem ya tienes em Cristo Jesus. en Cristo Mas Jesús. Theo, por que eu não estou experimentando isso? Pero Teo, ¿por qué no experimento? Porque existe um processo que está acontecendo. Porque hay un proceso que está Mas sucediendo. nesse processo não deixe de crer. Pero en ese proceso no dejes de creer. Porque esse processo não é fácil. Porque ese proceso no es fácil. Por isso que o autor de Hebreus diz, Por eso que el autor de Hebreos em dice, Hebreus 10, 23, en Hebreos 10:23, anota essa referência bíblica. anota esa referencia bíblica. O autor de esa cita Hebreus bíblica. diz, El autor de Hebreos dice, apeguemos-nos com firmeza. mantengámonos firmes. Presta atenção nisso. Pon atención en eso. Apeguemos-nos com firmeza. Mantengámonos firmes A esperança que professamos. a la esperanza que profesamos. Pois aquele que prometeu é Porque fiel. el que prometió es fiel. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabes lo que está diciendo? Ele está dizendo, se apegue, não assim. Él dijo, se agarre, pero no solo así. Isso aqui é a promessa de Deus na tua vida. Eso aquí es la promesa de Dios en tu vida. Vou viver a vida assim. Voy a vivir la vida así. Não, ele está dizendo, Não. se apegue com Está diciendo, firmeza. agarre con firmeza. O que quer dizer isso? ¿Qué quiere decir? Porque as situações da vida, Las situaciones de la vida, elas acontecem e às vezes a promessa pode até parecer que vai escapar. ellas suceden, pero la promesa va a escapar. Parece que se va a escapar. Se você quiser viver tua vida leviana, Y si quieres vivir tu vida tranquilo, um dia eu creio, un día yo creo, outro dia não creio, otro día no creo, daí um dia alguma Daí um coisa dia, ruim acontece com você, algo sucede e daí a promessa começa a ficar mais longe. y la promesa comienza a alejarse. Não sei se eu creio, No sé si yo creo. acho que foi emoção, Creo que fue emoción. foi aquele culto que as luzes, Aquel servicio de las luces, com a banda, con la banda. foi algo muito, sei lá, emocionante, chorei, Fue algo, no sé, mas não sei lloré. se foi Deus. No sé si fue Dios. Você já escutou a voz de Deus? ¿Ya escuchó la voz de Dios? Deus já falou com você? ¿Dios habló contigo? Você tem as promessas de Deus na tua vida? ¿Tienes las promesas de Dios en tu Sim vida? ou não? Sim ¿Sí ou o qué? não? ¿Sí? O Senhor está falando, então se El agarre Señor está nelas. diciendo, entonces agárrate a ellas. Por que Afiérrate eu a tenho ellas. que me agarrar nelas? ¿Por qué me tengo que aferrar? Porque as turbulências da vida virão. Porque las turbulencias de la vida van a venir. Não, eu creio. No, yo creo. Eu não quero saber. Yo no quiero saber, voy a seguir ahí. Passou a pandemia. Vino la pandemia. Eu continuo crendo. Yo sigo creyendo. Os meus pais divorciaram. Mis padres se divorciaron. Continuo crendo. Sigo A creyendo. economia está mal. La economía está mal. Continuo crendo. Sigo creyendo. Morreu um amigo meu. Murió mi amigo. Ele continua sendo bom. Él sigue siendo bueno. Se fosse fácil, Si fuera fácil, o autor de Hebreus el autor de Hebreos não falaria se apega com firmeza. no diría aférrate con firmeza. Porque vai ter turbulências. Porque van a haber turbulencias. Porque vai haver chacoalhares. Porque va a haber Ele está movimientos. dizendo, se você sabe que Ele é fiel, Está diciendo, si tú sabes que Él es fiel, você consegue se agarrar com firmeza. tú logras agarrarte con firme. Sabe qual que é o nosso problema? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nós não temos conhecimento Que no tenemos el do conocimiento caráter e da natureza de Deus. del carácter y de la naturaleza de Dios. Nós não temos a convicção que Ele é fiel. Solo tenemos la convicción de que es fiel. Deus é fiel. Dios es fiel. Mas você realmente sabe que Ele é fiel. Pero realmente sabes que es Porque se fiel. você tem conhecimento da natureza e do caráter de Deus, Porque si tienes conocimiento del carácter y naturaleza você de vai falar Dios, assim, eu não quero saber o que aconteceu. vas a decir, no me importa lo que suceda. Não quero saber o que pode acontecer. No importa lo que va a suceder. Se o meu pai falou isso, Si mi padre lo dijo, meu pai vai cumprir. mi padre va a cumplir. O teu conhecimento Tu conocimiento da natureza de Deus de la naturaleza de Dios vai afetar diretamente va a afectar directamente como você luta pelas promessas. como luchas por las promesas. Você tem que passar tempo conhecendo Deus. Tienes que pasar tiempo conociéndole a Dios. E conhecer Deus não é algo às vezes muito entusiasta, Y eso tal vez no es algo de mucho entusiasmo, com muita empolgação. tal vez mucho ánimo. Para você conhecer a Deus, Para que conozcas a Dios, nem sempre você vai sentir os trimeliques, no siempre vas a sentir como el pie de gallina, nem sempre você vai cair debaixo da unção. no siempre vas a caer bajo la unción. Para conhecer Deus, Para conocer a Dios, você vai ter um compromisso com a palavra vas a tener un compromiso con la palabra todo dia. todos los días. Às vezes vai ser boring. A veces va a ser aburrido. E você fala assim, não quero saber, vou continuar. ¿Sabes qué? Voy a seguir. E você está semeando algo Y estás que sembrando você vai algo colher quando a turbulência chegar. que vas a cosechar cuando venga
la E turbulencia. algo poderoso acontece Y algo poderoso sucede. quando você medita e declara as promessas de Deus sobre a tua Cuando vida. meditas y declaras las promesas de Dios sobre tu Algo vida, acontece dentro de você. algo sucede dentro en ti. Todas as promessas de Deus são verdades. Todas las promesas de Dios son verdaderas. Mas você vai ter momentos na tua vida Pero va a haber momentos en tu vida onde Ele vai soprar uma profecia ou uma promessa específica. en donde le va a soplar una profecía o una promesa específica. 1 Timóteo 1, 1 Timoteo 1. anota isso aqui, Anota eso. versículo 18. Versículo 18. Depois você lê e medita nisso. Después puedes leer y meditar. 1 Timóteo 1, 18 diz: 1 Timoteo 1:18 Ele dice. fala, Timóteo, meu filho, Él dijo, Timoteo, mi hijo, dou-lhe esta instrução. te doy esa instrucción. Presta atenção no texto. Mira el texto. Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, Según las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que seguindo-as, para que siguiéndoles você combata o bom combate. tú puedas combatir la buena pelea. Sabe o que o pai espiritual de Timóteo está falando? ¿Sabes lo que el padre espiritual de Timoteo está O diciendo? apóstolo Paulo fala para o seu filho. El apóstol Pablo dice a su hijo con la Fala, fe. Timóteo, você recebeu muitas profecias. Dijo, Timoteo, recibiste muchas Deixa eu profecías. te dar um conselho. Déjame darte un consejo Acerca das profecias já recebidas. sobre las profecías ya Ele está recibidas. falando assim, combata o bom Él combate. dijo, pelea la buena pelea. Está disposto a combater? ¿Estás dispuesto a combatir? Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabes lo que está Que diciendo? Timóteo é o nosso exemplo de alguém Que Timoteo es nuestro ejemplo de alguien que acreditou agressivamente nas que promessas. creyó de forma agresiva en las promesas. Até eu recebi uma profecia. Ateo, pero yo recibí una Veio profecía. um profeta, ele falou isso, isso, isso aqui. Vino un profeta y me dijo eso y eso y eso. Ah, veio uma mulher de Deus. Había una mujer de Dios, Ela sabia tudo sobre a vida da minha família. sabía todo sobre mi E familia. falou que Deus vai fazer isso, 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 Y aquilo. dijo que Dios va a hacer eso, eso y ese otro. Entenda que as profecias são condicionais. Entiende que las profecías son E às condicionales. vezes as profecias são condicionais. Y a veces son condicionales A tua crença contínua nas a tu promessas. creencia continua en las promesas. Ele está falando assim, Timóteo, combata o bom combate. Está diciendo, Timoteo, pelea la buena pelea. Sabe, quando eu tinha 12 anos de idade, Sabes que cuando yo tenía 12 años de eu vim edad, para um culto normal. Eu sou filho de pastor. yo soy hijo de pastor y estaba en un servicio de la iglesia. Minha mãe me levou para a igreja. Mi mamá me llevó a la iglesia. Eu estava lá sentado na segunda fileira. Yo estaba ahí en la segunda fila. Eu estava no carro, na verdade, indo para a Y de igreja. hecho estaba en el coche yendo a la iglesia. E eu escutei minha mãe falando que hoje à noite nós temos um pregador convidado. Y yo escuché que mi mamá decía que tenemos un predicador invitado viniendo a la iglesia esa noche. E esse predicador, ele era um apóstolo da África do Sul. Y él era un apóstol de Sudáfrica. Então eu falei, é legal, que bom, a gente vai escutar alguém novo hoje. Le dije, qué chévere, vamos a escuchar a alguien nuevo Mas hoy. para mim era só mais um culto. Pero para mí era un servicio Sentei na más. segunda fileira, Senté en la segunda fila, como eu sempre fazia com os meus amigos. como siempre hacía con mis amigos. E daí começou o culto, Y comenzó el servicio. louvor, La adoração. oración. Daí começou então os avisos. Y ahí los anuncios. Daí começou então o momento de Y ahí oferta. momento de ofrendas. E daí está no momento de oferta. Y E ahí estamos en ese momento. na primeira fileira estava lá o tal do apóstolo da África do Y en la primera Sul. fila estaba ese apóstol de Sudáfrica. Do lado dele então minha mãe, a pastora, estava A su lá. lado mi mamá, la A pastora, estaba ahí. equipe lá dos líderes estavam El lá. equipo de líderes estaba por Estou ahí. sentado lá e de repente eu vejo esse senhor. Ele é um senhor. Estoy sentado ahí y veo a ese señor. Es un señor mayor. Ele sai da primeira fileira no meio da oferta. Él sale en medio de las ofrendas de la E primera ele fila. sai correndo e sobe aqui pro púlpito. Y él sube en el púlpito. Não era nem a hora da palavra ainda. No era la hora de la palabra. Ele pega o microfone. Él coge el micrófono. Ele começa. Translator, please. Translator. Y un traductor, por favor, traductor, por Translator, favor. translator. Traductor. Todo mundo ficou assustado. Todos, wow, ¿qué pasó? O cara foi tomado por alguma coisa. Ese tipo fue tomado por alguien. Por E algo. daí de repente sai aqui um dos músicos que falavam inglês. Y sale uno de los músicos que hablaba inglés. Ele deixa lá o baixo, a guitarra dele. Deja su guitarra por allá. Daí ele pega outro microfone. Y agarra otro Assim, micrófono y eu dice, posso traduzir. yo te puedo Daí traducir. ele falou assim, Él você, dice, tú. apontou para mim. Y me señaló. Fica de pé. Ponte de pie. No meio da oferta. En medio de la ofrenda. E daí esses momentos, você não sabe se você está feliz ou se está com medo. Y en esos momentos tú no sabes si estás feliz o con miedo. Tinha 12 anos. Yo tenía 12 años. Eu fiquei de pé. Me quedé paradito. Eu fiquei pensando Y rapidamente. yo pensé rápidamente. Será que eu tenho algum pecado não confessado? ¿Será que no confesé algún pecado? É melhor confessar rápido Es mejor agora. confesar rápido ahorita. Enquanto eu estou fazendo esse movimento. Mientras estoy haciendo este movimiento. Senhor Deus, me perdoa agora Señor dos Dios, meus perdóname pecados por mis agora, em pecados. nome En de el nombre de Jesus, amém. Jesús. Ele falou assim, você garoto, Y él me dijo, tú chico, Deus tem uma palavra para você. Dios tiene una palabra para ti. Ele começou a profetizar sobre a minha vida. Comenzó a profetizar sobre mi vida. Ele começou a profetizar uns absurdos. Y unas cosas muy absurdas. As coisas eram assim, de umas coisas assim de... Que coisa mais maluca. Y cosas locas, tipo, ¿qué cosa loca? Hoje, eu lembro que ele falava sobre
jovens. Y me recuerdo que hablaba sobre jóvenes, Ele falava sobre multidões. sobre Ele multitudes, falava sobre universidades. sobre universidades, Ele falava sobre uma geração de avivamento. sobre una generación de Ele falava avivamiento, sobre uma geração de una reformadores. generación de reformadores, Ele começou a falar sobre ministério. sobre ministerio. Cara, eu tinha 12 Yo anos. tenía 12 Eu años, queria jogar futebol. yo quería jugar fútbol, Só que alguma coisa começou a acontecer comigo. pero algo comenzó a suceder conmigo. Minha perna começou a ficar anestesiada. Mi pierna comenzó a anestesiarse Começou a subir, subir, subir. y comenzó a subir. Daí ele terminou, Cuando él terminó, eu sentei. yo me senté. O pessoal terminou de fazer a oferta. Terminó la ofrenda. Ele foi apresentado agora de verdade. Ahora fue presentado a la iglesia Daí ele veio e trouxe a y palavra. trajo la palabra. E foi um culto normal. Foi muito Fue bom. un culto muy bueno. Só que o dia seguinte eu acordei, Pero el siguiente día yo numa desperté segunda-feira de manhã para ir para a escola. y el lunes en la mañana para ir a la escuela. Parecia que o meu corpo inteiro estava anestesiado. Parecía que todo mi cuerpo estaba anestesiado. E eu passei a semana inteira assim. Y pasé toda la semana de esa forma. Não era algo físico, No era algo físico, era algo que parecia que estava dentro de mim. era algo que parecía que estaba dentro de mí. Eu não tinha vocabulário para descrever a unção de Deus. Yo no tenía un vocabulario para describirla. Eu tinha 12 anos. Yo Que tenía tipo de 12 vocabulário años. que você tem? ¿Qué tipo de vocabulario tienes? Eu não sabia o que era o Shekinah de Yo no Deus, sabía lo que era la Shekinah ou a de Dios, presença manifesta. o la presencia manifiesta. Eu só fui vivendo minha semana na escola Yo solo fui a la escuela como qualquer outro garoto em São Paulo. como cualquier muchacho normal E daí eu senti algo. y sentía algo. Domingo seguinte, El siguiente domingo eu estou entrando na igreja com a minha família. estoy entrando en la iglesia con mi familia E a minha professora de escola dominical, y mi profesora de la escuela dominical, tia Rosa, la tía Rosa, ela falou assim: Teófilo, ella dijo: Teófilo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. venga, venga. Antes do culto começar, Antes de que comience el ela me servicio, sentou do lado dela e falou me assim: sentó a su lado. eu trouxe algo aqui para você. Yo traje algo para ti. Ela entrou, então pegou na sacola dela uma pasta. Entonces en su funda agarró una carpeta. Ela falou assim: domingo à noite, depois do culto, Ella dijo: el domingo pasado, después del servicio, eu fui lá atrás para a mesa de som yo fui a la consola de sonido e eu peguei o cassete da mensagem. y yo agarré el cassette de la, Você não sabe o del que é mensaje. cassete, mas é bem antigo. Ustedes tal vez no sepan lo que es cassette, pero es bien É antiguo. onde eles punham os arquivos de áudio. Es en donde ponían los archivos de Então, assim, eu audio. peguei o cassete da palavra profética que você recebeu. Y yo agarré el cassette de la palabra E profética ao que longo recibiste. da semana eu escutei cada Y a palavra. lo largo de la semana escuché cada Eu palabra. transcrevi. Yo transcribí. Tá aqui. Y aquí está toda la palabra. Pega essa palavra, Agarra esa palabra, dobra, guarda na tua Bíblia. dobla y pon en tu Biblia. Todo dia declara essa Y palavra. todos los días declara esa palabra. Antes de você ler a tua leitura da escola dominical, Antes de hacer tu lectura de la escuela dominical, você lê e ora isso. tú lees y oras eso. Isso eu tinha 12 anos de idade. Y yo tenía 12 años de edad. Hoje, antes Hoy, de vir para cá, Antes de venir acá, eu comecei a pensar yo comencé a no pensar fato que aquilo que eu recebi quando eu tinha 12 anos de idade en el hecho de lo que yo recibí cuando yo tenía 12 años de edad. são promessas que estão se cumprindo até hoje na minha vida. Son promesas que se cumplen hasta hoy. en Tem mi algumas vida. coisas que ainda vão se cumprir, Hay algunas cosas que están por mas a cumplirse. tia Rosa me ajudou a entender, Pero mi tía Rosa me ayudó a entender, a me agarrar e lutar pelas promessas. a aferrarme y luchar por las promesas. E se eu te dissesse Y si yo te dijera que hoje, antes de vir para esse culto, que hoy, antes de venir a ese servicio, eu estava mandando WhatsApp para tia Rosa. yo estaba mandando un mensaje de WhatsApp para la tía Rosa. Tia Rosa hoje ela é uma senhora de idade, Tía Rosa ya es una señora anciana mas ela faz parte do grupo de intercessão para mim e para minha y ella esposa. es parte del grupo de intercesión de mi esposa y yo. Eu falei assim: tia Rosa, estou aqui na região do Chaco, na Argentina. Y yo decía: tía Rosa, estoy en la región del Chaco, en Argentina. Me cubra em intercessão, Cúbreme en intercesión. enquanto eu vou lá falar com muitos jovens. Mientras yo voy a hablar con muchos jóvenes. Eu estou cumprindo as promessas de Deus na minha Y yo estoy vida. cumpliendo las promesas de Dios en mi vida. Enquanto eu estou aqui cumprindo as promessas de Deus na minha Y mientras vida, estoy cumpliendo las promesas de Dios en mi vida, tia Rosa e outros intercessores tía estão Rosa y otros orando por intercesores nós están orando por aqui. nosotros acá. E ela foi quem me ensinou a lutar pelas promessas Y de fue Deus. ella que me enseñó a luchar por las promesas de Quais Dios. são as promessas de Deus sobre você? ¿Cuáles son las promesas de Dios sobre ti? Você luta por elas declarando. Tú luchas por ellas declarando. Você luta por elas orando. Tú luchas por ellas orando. E nós levamos agora para o número 3. Y vamos a la 3. Você precisa crer Tú necesitas creer que eu sou único, que soy único, que eu sou significante, soy significante, eu tenho dons y tengo específicos. dones específicos. Romanos 12, anota aí, Romanos 12, anota. versículo 4. Versículo 4. Número 3,
Eu Número 3. creio que eu tenho algo especial. Yo creo que tengo algo especial. Isso não tem a ver com você ser egocêntrico. No tiene que ver con ser egocéntrico, Tem a ver com que a palavra já me sino ensina. con que la palabra ya enseña. Versículo 4 de Romanos El 12. versículo 4 de Como Romanos 12. cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma Así função, como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y esos miembros ejercen cada función. assim também em Cristo, nós que somos muitos. Así también en Cristo, nosotros que somos muchos. Olha ao teu redor, somos muitos. Mira alrededor tuyo, somos A muchos. palavra diz que nós formamos um só corpo. La palabra dice que formamos un solo cuerpo. Mas temos cada um aqui diferentes dons, Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. de acordo com a graça que nos foi De acuerdo dada. con la gracia que nos fue dada. Soy avivamento. Soy avivamiento. Preste atenção nisso. Pon atención en ello. Você tem algo específico da parte de Deus. Tienes algo específico de la parte de Dios. Ninguém tem algo que você tem. Nadie tiene algo que tienes tú. Não tem ninguém como você. No hay nadie como tú. Ninguém. Olha aqui pra mim. Mira acá. Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Nadie va a hacer la forma como tú haces. Você crê nisso? ¿Tú crees en ello? Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Nadie va a hacer como tú haces. Por quê, Theo? ¿Por qué, Teo? Porque ninguém carrega a graça que você Porque carrega. nadie carga la gracia que tú cargas. Porque Deus te deu um dom específico. Porque Dios te dio un don específico. E você carrega uma graça Y específica cargas una gracia específica para uma missão específica. para una misión Para específica, alcançar um tipo de gente específica. para alcanzar un tipo de gente E se específico. você não entender Y isso, si no entiendes, a missão não será cumprida. la misión no va a ser cumplida. Você precisa crer nisso. Necesitas creerlo. Você tem um chamado específico, Tienes un llamado específico, com uma graça específica, con una gracia específica, para um campo missionário específico, para un campo misionero específico. e tem um tipo de gente específica. Y hay un tipo de gente específico. E esse tipo de gente depende em você reconhecer a graça e os dons específicos que Deus te deu. Y este tipo de gente depende de que tú entiendas que Dios te dio una gracia específica y dones específicos. Recentemente eu acordei numa manhã, Y una mañana yo desperté recién, fiz meu ritual da manhã. hice mi ritual de la mañana. Parte do meu ritual da manhã é fazer meu cafezinho. Parte de mi ritual de la mañana es hacer mi café. Daí eu vou para o terraço lá do nosso apartamento. Y ahí voy al balcón de nuestro departamento. Nós moramos no centro, no meio da cidade. Moramos en medio de la ciudad de San Paulo. Mas eu tenho lá num terraço meu cantinho de paz. Pero tengo en mi balcón mi rincón de paz. E é o meu cantinho no meio dessa cidade tão barulhenta. Y es mi rincón en medio de esa ciudad con mucha bulla. Eu tô lá tomando meu café, Y ahí estoy tomando mi café, fazendo minha leitura. haciendo mi lectura. E daí eu tô sentindo a presença de Deus. Y estoy sintiendo la presencia E de às vezes eu Dios. tô lendo. Y a veces estoy Daí eu leyendo. paro, eu continuo adorando. Y ahí yo paro, sigo adorando. Daí eu fico orando no Espírito. Y ahí me quedo orando en el Eu Espíritu. sou aquele maluco doido no meu prédio. Yo soy el tipo loco en mi edificio Que eu fico num terraço. que me quedo en una terraza. Ora, mas cheia. E as pessoas ficam me olhando, tipo, o que aconteceu com esse Y la cara? gente está pensando, ¿qué está sucediendo con ese tipo? Aí eu fico chorando lá, Y adorando me a quedo Deus. llorando, orando a Dios. E daí eu tô lá no meu terraço. Y ahí estoy en mi terraza. Paz do Espírito Santo. La paz del Espíritu Santo. Sabe aqueles devocionais que você tem que o Espírito Santo invade? ¿Sabes esos devocionales que tienes que el Espíritu Santo invade? Não são todos, No son todos. mas algumas vezes ele vem de uma maneira muito Pero especial. algunas veces Él viene de manera especial. E quando ele vem de especial, eu estava lá naquele lugar e daí eu cometi um erro que eu não poderia ter cometido. Y de ahí yo estoy en ese lugar y Él viene de manera especial y yo hice un error que no debería haber hecho. Eu tô lá na presença de Deus. Estoy en la presencia de Terminei a Dios, leitura, terminé la lectura, terminei minha oração, terminé mi oración. tô só curtindo a presença. Estoy solo disfrutando la E presencia daí eu pego isso aqui. y ahí yo agarro eso. Falo, deixa eu ir para as redes sociais. Y yo digo, déjame ir a redes sociales. Erro grave! Error gravísimo. E daí eu comecei a fazer o meu Instagram. Ver mi Instagram. Eu estava lá no meu feed, Estaba ahí en mi feed sem perceber, y sin perceber, sin darme cuenta, eu vejo uma postagem de um amigo yo meu. veo un post de un amigo mío. Esse meu amigo, ele é muito conhecido. Y ese amigo mío es muy conocido. Ele é um pregador muito influente. Es un predicador muy influyente. E eu comecei a ver, nossa, eles tiveram a conferência deles. Comencé a ver, wow, tuvieron su conferencia. Uau, olha como foi grande. Wow, mira cómo fue grande. Nossa, quanta gente. Wow, cuánta gente. Uau, que produção. Wow, qué producción. Eu comecei a ver então as fotos. Y comencé a ver las fotos. Falei, uau, tem gente famosa Yo lá. digo, wow, hay gente famosa. Tem artista, celebridade que foi lá. Hay artistas, celebridades que Até estaban jogador de futebol ahí. profissional Hasta estava jugadores de fútbol lá. profesionales estaban E ahí. daí, sem perceber, Y sin darme cuenta, aquela alegria esta que alegría eu tinha no meu que terraço, tenía en mi balcón, que me fazia adorar a que Deus me hacía adorar a Dios diante de toda a cidade, delante de toda la ciudad, aquela alegria foi embora. esa alegría se fue. Eu comecei a me comparar. Y comencé a compararme.
Mas o meu ministério não é tão bom que nem o dele. pero mi ministerio no es tan bueno como este. Ele é muito mais influente do que eu. Es mucho más influyente que yo. O Espírito Santo me repreendeu. Y el Espíritu Santo me reprendió. O Espírito Santo falou para mim assim: Theo, El Espíritu Santo me dijo, Teo, comparação comparación é o ladrão da alegria. es el ladrón de la alegría. Pensa. Está comparando com os outros dons. Estás comparando con otros dones. Ah, mas ele faz isso, eu não sou nada. Pero él hace eso, yo no soy Ah, nada. ela é tão linda, ela é tão carismática, olha a mim. Ella es tan linda, tan carismática, pero mírame a mí. Ah, mas se eu tivesse uma família estruturada que nem ele. Pero si tuviera una familia estructurada como él, Olha a minha família. mira mi familia, Olha a minha condição. mira mi condición. Ah, mas é o meu passado. Pero es mi pasado. O Senhor começou a falar comigo: a tua comparação El Señor comenzó a decirme, tu vai comparación roubar a alegria va a robar la alegría daquilo que é especial que eu pus em de você. lo que es especial que yo puse en ti. Na hora eu me arrependi e falei assim: Deus, eu não quero. Y en ese rato me arrepentí y Eu digo, quero Dios, no parar, quiero, yo quiero parar. parar com esse vício que eu tenho de me comparar. Quiero parar con esa adicción que tengo a Me compararme. arrependi na Y hora. me arrepentí ese rato. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com uns amigos meus, Yo estaba conversando un tiempo con unos amigos, e esses homens de Deus, hombres de Dios. e um deles, que é um homem de oração, Y uno de ellos, que es un hombre de oración, ele falou assim: Theo, você gosta de él me avivamento? dijo, Teo, ¿te gusta avivamiento? Eu falei, cara, eu amo avivamento. Yo digo, claro, amo avivamiento. Você estuda avivamento? Y yo estudio Eu avivamiento. falei, sim, eu estudo. Yo estudio. Então você conhece Charles Finney? Entonces, ¿conoces a Charles Finney? Eu falei, sim, eu leio a biografia de Charles Y yo Finney. digo, sí, yo leí la biografía de Charles Finney. Quem aqui já ouviu falar de Charles Finney? Levanta a ¿Cuántos mão. aquí conocen a Charles Finney? Charles Finney foi um grande avivalista Él americano, fue un grande avivador americano. lá na 1800 e poucos. En 1800 y algo. E ele era um homem muito usado pelo poder de Deus. Y era un hombre muy usado por el poder de Dios. Charles Finney foi talvez a figura que impressionou ou influenciou Billy Graham. Él fue la figura que impresionó e influenció a Billy Graham. E esse homem impressionou e influenciou tantos grandes outros homens de Deus, como Oral Y Roberts. también influenció a otros grandes hombres de Dios como Oral Roberts. Charles Finney era um homem de Deus na sua época. Charles Finney era un hombre de Dios en su época. E ele falou assim: sim, eu conheço Charles Y Finney. yo dije, sí, yo le conozco. Daí esse meu amigo falou: Y ese mi amigo me dijo, então você conhece Daniel Nash. entonces conoces a Daniel Nash. Daniel quem? Yo digo, ¿Daniel qué? Daniel Nash. Daniel Nash. Nunca ouvi falar. Que nunca escuché de él. Você não conhece Charles Finney? ¿No conoces a Charles Finney? Sim. Sí. E não conhece Daniel ¿Y no Nash? conoces a Daniel Nash? Não. No. Então ele me deu um livro. Me dio un libro. Você tem que ler isso aqui, ó. Tienes que leer ello. É a história de Daniel Es la Nash. historia de Daniel Nash. Leia essa história. Mira la historia. Peguei o livro e eu comecei a Y ler. comencé a leer ese Eu libro. comecei a entender que Daniel Nash era um intercessor. Y yo comencé a entender que Daniel Nash era un intercesor. Ele era o parceiro, companheiro de Charles Finney. Era un parcero, un socio de Charles Finney. Todo mundo conhecia Charles Finney, Todos conocían a Charles Finney, mas poucos conheciam Daniel Nash. pero pocos conocían a Daniel Mas Nash. Daniel Nash foi muito estratégico para Charles Finney. Pero Daniel Nash fue muy estratégico para Daniel Charles Nash falava assim para Charles: Finney. Él decía, Charles, quando que você vai fazer tua próxima cruzada, tua campanha? ¿cuándo va a ser tu próxima cruzada? E ele falou assim: olha, eu vou fazer daqui 3 meses. Yo voy a hacer de aquí en 3 meses. Aonde que vai ser? ¿En dónde va a ser? Ah, vai ser em Chicago. Va a ser en Chicago. 3, 4 semanas antes da cruzada ou da campanha, 3, 4 semanas antes de la cruzada, Daniel Nash pegava sua equipe, Daniel Nash agarraba su equipo ele ia já lá para Chicago, y se iba a Chicago, ele entrava num hotel, entraba en un hotel junto com a sua equipe de intercessores, junto con su equipo de intercesores eles ficavam num hotel orando, y quedaban en el hotel orando, preparando a atmosfera da cidade preparando la atmósfera de la para ciudad receber então a campanha de Charles para Finney. recibir la campaña de Charles Finney. E a história de Daniel Nash diz o Y seguinte: la historia de Daniel Nash dice lo que siguiente, dia então Charles Finney chega para a campanha em que Chicago. un día llega Charles Finney para la campaña en Chicago Ele vai para ficar com a sua equipe agora no mesmo hotel que Daniel Nash estava com a sua equipe. y él va con su equipo para estar en el mismo hotel de Daniel Nash. Então ele vai fazer o check-in. Va a hacer el check-in. Ele está fazendo o check-in. Esta no entra en el hotel. E daí a mulher do hotel pergunta: Y ahí la señora del hotel pregunta, senhor Finney, dice, señor Finney, será que por acaso você tem alguma relação com um grupo que chegou aqui 2 semanas atrás? tal vez tienes alguna relación con el grupo que llegó hace 2 semanas. Alguns homens e um homem chamado Daniel. Algunos hombres y uno de ellos llamado Daniel. Sim, sim, são parte da nossa equipe. Yo digo, sí, 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 son parte de nuestro Pois equipo. é, eles estão bem? Y decía, sí, pero ellos están bien.
Nós estamos um pouco preocupados com eles. Estamos un poco preocupados con ellos. Não, eles estão muito bem. Sí, Por quê? no, sí, están muy bien. Não, porque eles chegaram há 2 semanas atrás Es que no, llegaron hace 2 semanas e daí eles pegaram uns 3, 4 quartos. y agarraron como 3, 4 habitaciones acá. Eles se trancaram nos quartos. Se encerraron en los cuartos. Nunca vieram para fazer o café da manhã. Nunca vinieron a desayunar. E eles estão trancados lá. Están encerrados allá. As mulheres da faxina não conseguem entrar. Las señoras de limpieza no pueden entrar. Eles falam que não precisam de faxina. Y dicen que no necesitan E limpieza. toda vez que elas estão chegando perto da Y porta, todas las veces que se acercan a la puerta, elas escutam eles chorando e gemendo. escuchan que están llorando y temblando. Assim, não, tá tudo bem. Y están, no, está todo bien. Eles estão em jejum. Están en ayuno. Eles estão chorando e intercedendo Están llorando e intercediendo por aquilo que Deus vai fazer. por lo que Dios va a hacer. Esse era o ritual de Daniel Nash. Ese era el ritual de Daniel Nash. Todo lugar que Finney ia pregar, Todos los lugares que Finney iba a predicar, quando chegava na hora da reunião, cuando estaba a la hora de la ele reunión, falava para Finney: você vai para a reunião. él decía, tú vas a la reunión, Nós vamos ficar aqui. nos quedamos acá. Nós vamos continuar orando e Nos abrindo os quedamos céus para orando y você. abriendo los cielos para ti. Raras vezes ele ia para a reunião. Pocas veces Daniel Nash iba a las E reuniones. quando ele ia, ele não sentava na plataforma Y com os cuando outros él iba, él no pastores. sentaba en la plataforma con otros pastores. Ele falava: eu só vou para a reunião se eu conseguir ficar debaixo do púlpito. Él dijo, solo voy a la reunión si puedo quedar bajo la E tarima. Charles Finney escreve na sua biografia, Y Charles Finney escribe en su em biografía, uma delas, en una de ellas, ele dizia que enquanto eu fazia o chamado do él apelo, dice que mientras yo hacía el llamado al altar, enquanto eu fazia o chamado para os perdidos virem mientras yo para hacía el Jesus, llamado a los perdidos que vengan a mas assim, Jesús, eu sentia fisicamente um calor na planta dos meus yo pés. sentía físicamente un calor en la suela de mis pies. E daí eu me lembrava, ali embaixo está Daniel Nash Y yo orando. me recordaba, abajo está Daniel Nash E orando. Daniel Nash ficava orando enquanto Finney estava aqui pregando. Y él oraba mientras Finney predicaba. E Finney falava: eu não teria o êxito e os frutos Y Finney decía, yo no tendría el éxito y los frutos se não fosse pelas intercessões de Daniel si no Nash. fuera por la intercesión de Daniel Nash. Glória a Deus Gloria a Dios que Daniel Nash entendeu que Daniel Nash entendió o seu chamado específico, su llamado específico, seu dom su específico, don específico. e não ficou se comparando. Y no se quedó comparando. Olha só, Mira esse Reels. ese Reels. Charles Finney prega melhor do que eu. Charles Finney predica mejor que yo. Nossa, mas quantos seguidores tem Charles Finney? Mira cuántos seguidores tiene Charles Finney. Ninguém me conhece. Nadie me conoce. Fala comigo, a comparação Repite conmigo, la comparación vai roubar a minha alegria. va a robar mi alegría. Eu tenho Yo tengo um dom específico, un don específico, uma graça una específica gracia específica para influenciar um tipo de gente para específica. influenciar el tipo de gente específica. E assim eu vou honrar a Deus. Y así voy a honrar a Dios. Quem pode dizer amém para isso? ¿Alguien puede decir amén para ello? Vamos continuar? ¿Seguimos? Meu tempo está acabando, Mi tiempo ya se está terminando. mas rapidinho vem comigo. Pero rápidamente ven conmigo. Eu creio, quarta crença. Cuarta creencia. Eu creio que eu tenho a solução e os Yo recursos creo que tengo la solución y los recursos para todas as para circunstâncias. todas las circunstancias. Não importa onde você estiver. No importa dónde estés. Olha só o que o apóstolo Tiago diz. Mira lo que dice Santiago. Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, Él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, peça a Deus, pídala a e Dios, a Deus dá a todos livremente, el cual da a todos abundantemente, de boa y vontade, sin reproche, e lhe será y concedida. le será concedida. Peça, porém, com fé, Pero pida con fe, sem duvidar. no dudando. Entenda uma coisa: Mira algo, talvez você olhe para a tua circunstância agora tal vez tú miras tu circunstancia e você ahora fala: eu não tenho a solução. y tú dices, no tengo la Mas eu solución, estou aqui para te dizer pero te estoy aquí que para você decir tem a pessoa que tem a que solução. tienes la persona que tiene la solución. E essa pessoa Y esa está persona falando: peça por sabedoria. está diciendo, pide por Sabe por que sabiduría. isso é tão importante? ¿Sabes por qué es importante? Anota essa frase que eu estou te dizendo. Anota eso que te estoy diciendo. O medo de não saber o que fazer El miedo de no saber lo que hacer é um problema maior es un problema más grande do que não saber o que de fazer. lo que no saber lo que hacer. Deixa eu repetir. Déjame repetir. O medo de não saber o que fazer El miedo de no saber qué hacer é um maior problema es mayor problema do que não saber o que fazer. de que no saber qué hacer. Por quê, Theo? ¿Por qué, Teo? Porque todos nós teremos situações onde nós não sabemos o que fazer. Porque todos tendremos situaciones en donde no vamos a saber qué hacer. O problema é quando você tem medo de não saber o que fazer. El problema es cuando tienes miedo de no saber qué hacer.
Porque se você tem medo de não saber o que fazer, Porque si tienes miedo de no saber qué hacer, isso é um indicativo es un indicador da falta de revelação de la falta de revelación de quem você é em Cristo de quién Jesus. eres en Cristo Jesús. Talvez você não entendeu quem é teu pai. Tal vez no entendiste quién es tu padre. Talvez você não entrou na revelação que você é um filho amado. Tal vez no entraste en la revelación de que eres un hijo Você amado. talvez não entendeu que um pai bom Tal vez no entendiste que un buen padre nunca envia um filho para uma missão nunca va a enviar un hijo a una misión sem os recursos para cumprir a sin missão. los recursos para cumplir la misión. É totalmente legítimo você dizer: Es legítimo que digas, Deus, eu estou aqui Dios, estoy acá tentando fazer tua vontade, intentando hacer tu voluntad, mas eu não sei o que fazer. pero no sé qué hacer. E daí então Tiago Y diria: ahí Santiago diría, peça sabedoria, pide sabiduría. porque se você pedir sabedoria, Porque si pides sabiduría, Ele vai te dar livremente de boa Él vontade. te va a dar sin reproche. Eu creio então Yo creo entonces que eu tenho tudo que eu que preciso tengo todo lo que para necesito cumprir a missão de Deus na minha para vida. cumplir la misión de Dios en mi vida. Nunca alguém chegou para Jesus Nunca alguien se le acercó a Jesús pedindo um milagre, pidiendo un milagro, um cego, un ciego, um paralítico, um mudo, mudo, um surdo. un sordo. E Jesus olhou para ele falando assim: Y Jesús le miró y dijo, sabe o que você precisa? ¿sabes qué necesitas? Precisa de dinheiro. Necesitas dinero. A gente fala: Deus, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Digo, Dios, no puedo porque no tengo dinero. Jesus nunca falou que a solução do teu problema era dinheiro. Jesús nunca dijo que la solución de tu problema era dinero. A solução do teu problema é estar com quem tem a solução. La solución de tu problema es estar con quien tiene la solución. Você não é obrigado a ter todas as soluções. No eres obligado a tener todas las soluciones. O que você é obrigado a Lo que saber eres obligado a saber é que você é um filho es amado. que eres un hijo amado. Você é uma filha Eres amada. una hija amada. Você tem um pai bom. Tienes un buen padre. Você tem um pai que é poderoso. Un padre que es poderoso. E você tem um pai cujos recursos são infindáveis. Tienes un padre que sus recursos son infinitos. É isso que Paulo estava dizendo Eso es lo que Pablo estaba em diciendo. Filipenses 4. Anota isso aí. Filipenses 4. Anota essa referência. Anota esa Filipenses referencia, 4. esa cita, Filipenses 4. Versículo 11b. Dice 11, versículo 11b. Ele diz: eu aprendi a me adaptar em qualquer e toda Dice, circunstância. porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Eu sei o que é passar necessidade. Sé lo que es tener Eu necesidad. sei o que é ter fartura. Lo que es tener con Eu abundancia. aprendi o segredo de viver contente Yo aprendí el secreto de vivir contento em toda e qualquer situação. en toda y cualquier situación. E daí nós vamos para o versículo mais conhecido. Y ahí vamos para el versículo más conocido. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Agora, tudo posso naquele que me fortalece? Todo puedo en aquel que me fortalece. Que tipo de versículo é esse? ¿Qué tipo de versículo es ese? Se você pegar o contexto Si tú ves el é contexto, Paulo dizendo: es Pablo diciendo, não importa se eu tenha muito, no importa si tengo mucho, se eu tenho pouco, si tengo poco, se eu estou numa situação ruim, si estoy en una situación se eu estou mala, numa situação una boa, situación buena, eu aprendi yo aprendí que sucesso que éxito é um estado interno. es un estado interno. Para de ficar pensando que um dia Deja de pensar que un día eu serei bem sucedido yo voy a ser exitoso quando eu tiver muitos seguidores, cuando tenga muchos seguidores, quando eu tiver muito dinheiro, cuando tenga mucho dinero, quando eu tiver um ministério próprio, cuando tenga un ministerio quando propio, a minha empresa, cuando mi empresa, quando eu casar. cuando eu case. Hoje, Hoy, internamente, internamente, seja bem sucedido. tienes que ser exitoso. Entenda aquilo Entiende que Paulo estava que dizendo, Pablo está diciendo que tudo posso naquilo que me todo fortalece, puedo en aquel que me porque eu fortalece. aprendi Porque a aprendí me adaptar em qualquer a circunstância. adaptarme en cualquier circunstancia. Isso é ser Eso sustentável. es ser sostenible. Deus quer te fazer sustentável. Dios te quiere hacer O sostenible. que quer dizer ser ¿Qué sustentável? quiere decir esto? Bem simples, anota isso aqui. Simple, anota. Você precisa ser Necesitas ser maior por dentro do que por más fora. grande por dentro que por afuera. Seja grande aqui dentro, Sé grande adentro, com fé grande, con una gran fe, com revelação grande, con revelación grande, com convicção grande, con una convicción grande, segurança do amor dele que é muito grande. seguridad de su amor que es muy grande. Ah, Theo, mas eu não tenho condições hoje. Teo, pero no tengo condiciones hoy. As portas não estão se abrindo Las hoje. puertas no se abren hoy. Tem a revelação de que sucesso é um estado interno. Ten revelación de que éxito es un estado interno. É um estado de espírito e não Es un algo físico es un para se estado de possuir. espíritu, no algo físico para E poseer. daí lá mais para baixo naquele capítulo, Y de ahí más adelante en Filipenses 4, com essa revelação, con esa revelación, o apóstolo Paulo diz o segredo. el apóstol Pablo dice el Versículo secreto. 19. Versículo 19.
Ele fala assim: o meu Deus dice, mi Dios vai suprir todas as necessidades de você, suplirá todas sus necesidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. de acuerdo a sus riquezas gloriosas en Sabe Cristo o que Jesús. Paulo está dizendo? ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? O meu Deus, Mi Dios ele tinha tanta segurança naquele Deus, tenía tanta seguridad en su Dios, ele tinha tanto conhecimento no caráter e na natureza de tenía un Deus, conocimiento del carácter natural que ele de Dios, garante para a igreja dos que Filipenses. garantiza a la iglesia de los Filipos. Ó, talvez você não tenha essa revelação ainda, Mira, tal vez ustedes no tienen esa revelación, talvez você não chegou nessa maturidade tal vez no ainda, llegaste a la madurez mas aún. eu sei Pero yo sé, tudo posso naquele que me fortalece. todo puedo en el Por que me isso eu fortalece. posso afirmar a por você: eso yo les puedo afirmar, o meu Deus mi Dios vai suprir todas as va a suas suplir necessidades. todas sus necesidades, Todas as suas todas necessidades. sus necesidades, Não importa as quais. no importa cuáles, Todas as suas todas necessidades. sus necesidades. Por que Paulo tinha tanta ¿Por segurança? qué Pablo tenía tanta seguridad? Pela última frase do versículo. Por la última frase del versículo. Ele não vai prover as nossas necessidades Él no va a proveer nuestras necesidades de acordo com a nossa carteira. de acuerdo con nuestra billetera. Ele não vai cumprir as nossas Él necessidades no va a suplir nuestras necesidades de acordo com o meu conhecimento de acuerdo con mi ou conocimiento com minha conta o bancária. con mi cuenta A bancaria. palavra de Deus diz La palabra de Dios que Ele garantiza, vai dice, suprir a minha que va necessidade. a suplir mi necesidad, Ele vai suprir a tua necessidade tu necesidad, de acordo com as gloriosas riquezas de acuerdo con las gloriosas riquezas em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Não em mim, No en mí, mas nele. pero en Él. E Jesus Cristo, Y Jesucristo Ele quer prover para você quiere proveerte com a provisão de con Deus, la provisión de Dios, que é mais do que uma provisão que financeira. es más que provisión financiera. Entenda isso. Entiende eso. Deus não é contra você ser abençoado financeiramente, Dios no está en contra de que seas bendecido financieramente, mas o Senhor quer prover para você pero el Señor quiere proveerte nas suas en emoções. tus O emociones. Senhor quer prover para El você Señor quiere proveerte na tua saúde en mental. tu salud mental. O Senhor quer prover para El você Señor quiere proveerte nos teus en relacionamentos. tus relaciones. Sabe o que Deus quer prover para você? ¿Sabes lo que Dios quiere proveerte? Soluções. Soluciones. Sabe o que Deus quer prover para você? ¿Sabes lo que Dios quiere proveerte? Criatividade. Creatividad. Às vezes não precisa de dinheiro, A veces no necesitas plata, precisa de uma revelação. necesitas revelación. Vai estar em oração, Vas a estar en oración, orando no Espírito. orando en el Espíritu, De repente vem piu, y de la nada, uma chave. una llave Ele está provendo para você está proveyéndote de acordo com todas as suas gloriosas de riquezas. acuerdo a todas sus gloriosas Sabe o que Deus riquezas. quer prover para você? ¿Sabes lo que Dios te quiere proveer? Unção. Unción. Sabe o que Deus quer prover para você? ¿Sabes lo que Dios quiere proveerte? Autoridade espiritual. Autoridad espiritual, Para você impor as mãos sobre os enfermos. para que imponga manos sobre los enfermos E eles serão curados. y ellos sean sanados. E quando você começar a ver então a provisão de Deus na tua Y vida, cuando comienzas a ver la provisión de Dios en tu vida, as pessoas vão reconhecer las isso. personas van a reconocerlo E de repente você vai começar a perceber algo mudando. y vas a comenzar a darte cuenta de algo As pessoas cambiando. vão chegar e falar assim: La gente va a decir, ei, Daniel, mira Daniel, você consegue orar por mim? ¿logras orar por mí? Você vai perguntar: por que você quer que eu ore por você? Y vas a preguntar, ¿por qué ora? ¿Por qué yo orar? Porque quando você ora, Porque cuando tú oras, as coisas acontecem. las cosas suceden. Porque quando você ora, Porque cuando oras, os montes se movem. los montes se Quando mueven. você ora, Cuando tú as oras, portas se abrem. las puertas se abren. Os caminhos são feitos Los no ermo. caminos son hechos en el desierto. Sabe o que é isso? ¿Sabes qué es eso? Vida abundante. Vida abundante. Quando pessoas reconhecem a mão de Deus na tua vida. Cuando personas reconocen la mano de Dios en tu vida, Mas se você começar a duvidar, pero si comienzas a dudar, se você questionar, si tú cuestionas, se você tem os recursos si tienes los recursos para todas as para circunstâncias, todas las circunstancias, entenda, você Entenda. talvez não tenha, tal vez no tengas, mas você está próximo de alguém que tem. pero estás cerca a alguien que E tiene. esse alguém que Y tem, ese alguien que tiene tem uma conta infindável na glória. una cuenta que es infinita en la gloria. E daquela conta ele vai provar para Y você. de esa cuenta va a proveer para ti. Você crê nisso? ¿Tú crees en eso? E finalmente eu termino com Y esse. número 5 termino con ello. Eu creio. Yo creo. Você precisa crer nisso, gente. Necesitas creerlo. Que o teu passado não te limita. Que tu pasado no te limita E nunca é desperdiçado por y Deus. no es desperdiciado. Eu não quero saber de onde você veio. Yo no quiero saber de dónde viniste. Eu não quero saber como era a tua família. No quiero saber cómo era tu familia. O que você já fez no teu ¿Qué passado. ya hiciste en tu pasado? Você precisa crer Necesitas creer que o teu passado não te que limita. tu pasado no te limita E não é desperdiçado por Deus. y no es desperdiciado por Dios. Anota esse versículo. Anota eso. Romanos 8:28. Romanos A palavra de 8:28. Deus diz que La palabra sabemos dice que Deus
age em todas as coisas. Que sabemos que Dios ayuda en todas las cosas. Não em algumas, No en algunas, mas em todas. sino en todas. Para o bem daqueles que o amam. Para el bien de E aquellos os que le que aman. foram chamados de acordo com seu propósito. Y a los que conforme a su propósito son Deixa eu llamados. dizer uma coisa, Déjame Deus decirles algo. Dios está reciclando está reciclando o lixo do seu passado. la basura de tu pasado. Você crê nisso? ¿Tú crees en ello? Eu tenho muito lixo no meu passado, Yo tengo mucha basura en mi pasado. mas o Senhor, o Espírito Santo, recicla aquele lixo. Pero el Espíritu Santo recicla esa Ele basura. recicla e põe mais energia. Recicla y pon más Se você está energía. vendo aqui um cara que está com energia, pregando já um pouco mais do que deveria, Si estás viendo un tipo con mucha energía predicando un poco más de lo que debería en el tiempo, passando um pouquinho do tempo, pasando un poquito el tiempo, é porque eu tive um passado. es porque tuve un pasado. E num nightclub lá em Tampa, na Flórida, Y un club en la noche en Tampa, la Florida, sem ninguém pregar para mim, sin que nadie me predique, sem ninguém orar para mim, sin que nadie ore por mí. depois de estar muito louco, fazia 3, 4 noites, Después de estar loco como 3, 4 noches, nada sóbrio. nada A sobrio, presença de Deus invadiu aquela la boate. presencia de Dios invadió ese club. E alguém veio para mim, esse alguém era o Espírito Santo. Y alguien me vino a mí y ese alguien, el Espíritu Eu Santo. fiquei sóbrio Yo me imediatamente, quedé sobre en ese rato, convicto do meu pecado. convencido de mi pecado. Saí correndo, me enfiei no banheiro e comecei a pedir perdão. Fui corriendo al baño y comencé a arrepentirme. Falei, Deus, nunca mais eu quero mexer com isso. Digo, Dios, nunca más lo topo en esas cosas. Aquilo foi o meu passado. Y ese fue mi pasado. Quando eu estava longe de Deus, Cuando yo estaba lejos de Dios, eu era muito louco, yo era loco, eu era muito enérgico. yo era enérgico. Por que eu não vou ser muito mais para Deus? ¿Por qué no voy a hacer mucho más para Dios? Quando Ele recicla o meu passado Cuando Él recicla mi pasado e transforma isso numa energia y transforma eso en para energía, você orar pelos enfermos, para que ores por los para enfermos, você evangelizar os para que evangelice perdidos, los perdidos, para você libertar os para que libere los cativos, cautivos, para você crer que a tua sociedade pode para mudar, creer que tu sociedad puede para ser você cambiada, crer que o avivamento pode vir. para que creas que el avivamiento puede venir. Será que você crê ¿Será que tú crees que uma nação pode ser salva que una nación puede ser salva em só dia? en un solo día? Você crê? ¿Tú crees? Fica de pé onde Ponte você de pie está. conmigo. Ele não desperdiça o teu Él no passado. desperdicia tu pasado. Uma vez que você está em Cristo, Una vez que estás en Cristo, repita comigo, uma vez que eu estou em Cristo, repite conmigo, una vez que estoy en Cristo, repita bem forte, uma vez que eu estou em Cristo, repite, una vez que estoy en Cristo, Ele não desperdiça nada, Él no desperdicia nada. Ele só me prepara. Él solo me Pega prepara. suas mãos onde você está. Levanta tus manos donde estás. Os seus erros passados serão tua lição. Tus errores pasados van a ser tu lección. Os seus acertos presentes serão teu testemunho. Tus aciertos presentes serán tu testimonio. E esse testemunho vai te carregar Y ese testimonio que cargarás com o espírito da va profecia a cargar el espíritu de profecía para você ir de glória em glória. para que tú puedas ir de gloria ¿Você en cree gloria. nisso? ¿Tú crees en ello? Erga suas mãos, eu quero orar com Levanta tus você. manos, yo quiero orar por ti. Hoje à noite nós vamos ter um momento de transferência de unção. Hoy noche vamos a tener un momento de impartición. Mas hoje eu creio Pero hoy yo creo que mesmo agora a presença do Espírito Santo está aqui. que aún ahora la presencia del Espíritu Se Santo está você aquí. tem línguas, começa a orar no Si Espírito tienes agora. lenguas, comienza a orar en el Espíritu ahora. Abre tua boca, começa a orar. Abre tu boca, comienza a orar. Abre tua boca, começa Abre a tu orar. boca, abre tu boca, comienza a orar en el Espíritu. lá. Vamos, Enche esse lugar. llena ese lugar. Mais alto, mais alto. Más alto, más alto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquece teu espírito. Calienta tu espíritu. Aquece teu espírito. Calienta tu espíritu. Enquanto você ora no Espírito, Mientras oras en el Espíritu, algo está acontecendo. algo está rompiendo. O Senhor está consolidando essas El verdades. Señor está consolidando estas verdades. O Senhor está sedimentando essas El verdades. Señor está fundamentando esas verdades. Hoje, Senhor Deus, levanta uma geração. Hoy, Señor Dios, levanta una Continúa orando en el generación. Espíritu, no Continúa orando para. en el Espíritu, no para. Levanta uma geração, Levanta Senhor, una generación, Señor, que entende o mundo que espiritual. entiende el mundo espiritual. Alguns de vocês já estão sentindo o toque do Algunos Espírito están Santo. sintiendo el toque del Espíritu Santo. Levanta uma geração Levanta una que generación crê em todas as promessas de Deus, que cree en todas las promesas de Dios, todas as profecias. todas las profecías. Levanta uma geração Levanta una generación que entende os dons que carregam, que entiende los dones que cargan, entende a graça que específica, entiende la gracia específica, que sabe que existe que sabe que existe soluções e recursos soluciones y recursos para todas as para circunstâncias. todas las circunstancias. Declara comigo nessa manhã, Repite conmigo en esta mañana, bem forte, nessa manhã. bien fuerte, en esta mañana. Repita depois do Dani. Repite después de Daniel. Repita nesta manhã. Repite en esta mañana. Eu creio Yo creo
que eu tenho que yo tengo todos os recursos, todos los recursos, todas as respostas todas las respuestas para o chamado, para el llamado, para o encargo do Espírito Santo para el encargo del Espíritu Santo na minha vida. en mi vida. Espírito Santo, Espíritu Santo, usa-me, úsame, me possua, poséeme, me toma, tómame, me usa para tua glória. úsame para tu gloria, Na minha cidade, en mi ciudad, na minha geração, en mi na generación, minha família, en mi na familia minha nação. y en mi nación. Me transforma Transfórmame para eu ser para que yo sea agente de un transformação. agente de transformación. En nombre de En el Jesús. nombre de Si Jesús. você cree nisso, Si tú crees en ello, aplauda bien fuerte a aplauda Jesús. bien fuerte a Jesús.